Pronto, agora. Gravação iniciada. Boa noite agora oficialmente com a gravação rodando. Sejam muito bem-vindos ao curso, ao workshop gratuito Educação Inteligente. Planeje o semestre com IA e colaboração com os professores André Neves e Silvio Meira. O intuito, o objetivo principal desse momento é apoiar, né, a exploração de como a inteligência artificial pode transformar o setor educacional e apresentar formas práticas de integrar a IA na sua sala de aula através da plataforma Estratégia para alcançar maior engajamento, otimizar o tempo de vocês, otimizar o momento em sala de aula também. Hoje a gente vai contar com a presença do professor Meira, que é criador da plataforma Estratégia, cientista-chefe da TDS Company e professor extraordinário da Cesar School, e o professor André Neves, que também é criador da plataforma Estratégia, cientista associado da TDS Company e professor da UFPE. Sejam muito bem-vindos, professores, por favor. Silvio, fica à vontade. Boa noite a todos e todas, um grande prazer estar com vocês aqui. Bora conversar sobre o que inteligência artificial tem a ver com a educação na prática. Essa é a ideia dessa nossa conversa. Estou vendo alguns rostos aqui de pessoas que eu não via há décadas, como o meu grande amigo Leonardo Lazarte, de tempos idos, da fundação da internet no Brasil. Pense numa época heróica, onde a gente falava de internet de banda larga entre cidades, e a linha do Recife para Brasília era de 1 megabit por segundo para conectar as duas cidades, a capital do Brasil e a capital do Nordeste. Mas eu tenho muito pouco tempo para falar aqui, porque nós vamos dedicar a vasta maioria do nosso tempo a uma coisa extremamente prática, que é ver como é que a gente usa efetivamente inteligência artificial para mudar dramaticamente a performance de aprendizes e facilitadores, seja na sala de aula e fora dela, trabalhando em conjunto os dois e os grupos entre si, alunos com alunos, professores com professores e professores com alunos. E para introduzir o assunto, eu tenho aí no chat, que eu vou dar um enter aqui. Meu enter do chat não está funcionando, isso é muito exótico. Send messages. Por que eu não consigo send a message? Eu já teclei, inclusive. Algum sinal, Heidi, por que eu não consigo fazer isso do lado de vocês aí? Não. Não, nenhum sinal. Se quiser mandar para mim, eu coloco chat aqui no chat. É uma coisa muito exótica aqui. Deixa eu só ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. É um bug. Tá lá. Então, veja, eu botei 2 links aí do lado. O primeiro link leva a um post no meu LinkedIn, onde tem uma imagem que, se vocês não virem, eu vou projetar daqui. Talvez eu até projete ela daqui de qualquer maneira, para a gente... isso é só para vocês terem referência. Se eu projetar a imagem aqui, é para vocês verem do que se trata. Isso aqui, ó. Essa imagem que que subiu aí para vocês verem, está nesse post do meu LinkedIn, que leva a um artigo que eu escrevi no Poder 360 ontem, segunda-feira, e ela ela mostra para a gente uma coisa extremamente básica que está conectada com o que eu vou falar logo depois. A gente está olhando aqui qual é a relação entre o tamanho das comunidades, do ponto de vista do número de trabalhadores nos Estados Unidos, e qual é a porcentagem das conversas deles com Claude. Claude, de Anthropic, né, uma máquina linguística que quase todos vocês devem já ter usado pelo menos uma vez para entender como é que funciona. Claude tem um dos usos de Claude, que a Anthropic está dando, é criar um índice chamado o Índice da Economia de Inteligência Artificial, o AI Economy Index. E esse índice é uma coisa extremamente rica. Nesse meu post, ainda tem um link aí no LinkedIn, tem o link para o meu post no Poder 360, onde eu explico a coisa, e se vocês quiserem mais detalhes, tem o link para o estudo de Anthropic, e ele mostra uma coisa básica no momento. Quem que está usando inteligência artificial conversacional, e ele fala para fazer o quê, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Veja, a comunidade de trabalhadores em computação e matemática é 3,4% de todos os trabalhadores dos Estados Unidos, e eles respondem por 37,2% das conversas com Claude no momento. Só para a gente ter uma ideia,
só 23% das interações com Claude, obviamente, como modelo linguístico, você vai usar o próprio modelo linguístico para analisar isso, então a precisão dessa parada é razoavelmente alta, só 23% das interações com Claude não estão relacionadas a trabalho. Das que estão, de quem usa para trabalho, né, 36% das profissões estão usando IA para pelo menos 25% das suas tarefas. No caso, é totalmente desproporcional em computação, porque como foi o pessoal de computação que fez, como entende as APIs e assim por diante, a gente de computação, que somos 3,4% da população de trabalhadores, respondemos por 37,2% das conversas. Mas veja, o pessoal de educação, que é 5,8%, responde por 9,3% das conversas com Claude. Vejam que certos grupos populacionais, como, por exemplo, o pessoal de transportes e movimento de materiais, que é responsável por 9,1% dos trabalhadores, é responsável por 9,3% das conversas. Quem tem essa linha mais à direita aqui, né, a linha laranja mais à direita, são as pessoas de educação, são as pessoas de computação, como eu já falei, são as pessoas de artes e as pessoas de ciências, que usam... tem arquitetura e engenharia ali também, desculpe, tem arquitetura e engenharia ali também. Quem está usando muito mais as máquinas linguísticas, os grandes modelos linguísticos, em proporção à população, entre os que estão usando muito mais estão os cientistas, em geral, os cientistas da computação, muito mais do que todo mundo, e nós, educadores. Isso dá uma medida do nosso interesse por grandes modelos linguísticos, por essa vertente especial de inteligência artificial, e o que é que ela pode trazer de benefícios, de oportunidades, de desafios para nós, professores, dentro, fora da sala de aula, no processo de construção de estratégias de aprendizado, no processo de aprendizado colaborativo entre os alunos e dos alunos com os mediadores e facilitadores que somos nós, e o que a gente vai fazer com isso, e o que a gente vai fazer entre nós, do ponto de vista de métodos, processos, de sistemas, de plataformas, e a gente vai ver uma delas aqui hoje, que é a Estrategia, com o André Neves mostrando para a gente como é que a gente pode acelerar dramaticamente o processo de aprendizado entre professores e o processo de aprendizado dos alunos com professores. Para isso, eu acho que a gente precisa de um conjunto pequeno, muito pequeno, de regras de partida. Como nós somos de computação, e em função de debates imensos que tem na comunidade de computação no mundo inteiro, hoje, a gente aqui na TDS escreveu um conjunto de leis que está nesse outro slide que eu acabei de projetar aqui, não é um slide, é uma página, eu estou projetando diretamente da página da TDS, é o segundo link que eu botei aí para vocês verem, e esse conjunto de leis, que é extremamente básico, ele é usado por nós aqui na TDS para entender como é que a gente escreve código. Lembre-se, a galera de código está lá na frente e, por razões quase que óbvias, a gente podia dizer, a gente saiu para usar essas plataformas na frente de todo mundo, até porque no começo só a gente sabia que elas existiam, não é uma coisa extremamente peculiar. Então, o que foi que começou a acontecer na própria comunidade de código, volto a dizer, a comunidade pioneira no uso dos grandes modelos linguísticos para escrever código, o que foi que aconteceu na partida, logo no começo do processo? A vasta maioria das empresas proibiu os seus codificadores, os seus programadores, engenheiros de software, de escrever software usando grandes modelos linguísticos, como se, aspas, software tivesse que ser escrito por humanos. A gente dá uma medida da performance dos grandes modelos linguísticos hoje, escrevendo o código, que provavelmente parte dele a gente está usando aqui, já nessa nossa apresentação, estamos usando uma plataforma de Google, e Google recentemente publicou que 20% de todo o código de Google é escrito por, 25%, desculpa, de todo o código de Google é escrito ou diretamente por modelos inteligentes de IA, de LLMs, né, de grandes modelos linguísticos, ou é escrito com a participação direta de grandes modelos linguísticos. Google, código que a gente usa aqui. Para a gente ter uma ideia de qual é a performance desses modelos, os melhores modelos na escrita de código hoje escrevem código melhor do que 97,5% dos melhores programadores humanos. Não há nenhuma razão para um programador humano não usar hoje grandes modelos linguísticos para escrever código. Eu ainda escrevo código
e escrevo código usando grandes modelos linguísticos. É óbvio. Por quê? Porque isso multiplica minha performance do ponto de vista tanto de velocidade como de qualidade de escrita de código por um fator de 10. Por isso que aquela barra da comunidade de código proporcional ao volume total dos coders na economia ao nosso redor é tão dramaticamente alta. A gente aprendeu a usar os modelos, obviamente, escritos por pessoas de computação, aprenderam a fazer muito rapidamente, e há sinais bastante claros que em qualquer outra faceta da economia, da sociedade, da política, da vida, onde haja um mínimo de método, um mínimo de processo, um mínimo de teoria, um mínimo de fundações sobre o que fazer e métricas para avaliar o que está sendo feito do ponto de vista de performance, como em computação, como em engenharia, como em física, como em direito e como em educação, nós temos métodos, nós temos processos, nós temos teorias, nós temos fundações, livros didáticos, mecanismos de avaliação dos alunos, dos professores, da qualidade e da performance do sistema. Tudo isso vai, eventualmente, estar codificado em grandes modelos linguísticos com um potencial de elevar dramaticamente a performance dos humanos nas profissões associadas a qualquer tipo de performance cognitiva minimamente elaborada na sociedade e na economia. Tecnologias como grandes modelos linguísticos são o que a gente chama de tecnologias de propósito geral. Elas são responsáveis por grandes transições nas performances da economia, da sociedade, dos negócios, das instituições de todos os tipos e das pessoas. Essas tecnologias, elas não têm volta. É inimaginável hoje que você desligasse as tecnologias de busca na internet. Nós passamos a depender das tecnologias de busca porque é impossível você descobrir coisas na internet sem essas tecnologias. Nós começamos a depender das tecnologias associadas a grandes modelos linguísticos, não porque é impossível fazer coisas sem elas nos auxiliarem, sem elas nos habilitarem, sem elas nos empoderarem. Mas o fato é que a performance da gente como indivíduo, a performance das nossas empresas, das instituições, inclusive das instituições de Estado, pode mudar dramaticamente quando a gente insere esses grandes modelos linguísticos no loop de criação, no loop de avaliação, no loop de análise, no loop de descrição de dados, no loop de desenho de estratégias e, por exemplo, no loop de processos de aprendizado, seja no desenho dos processos, seja no desenho do aprendizado ou na execução do aprendizado em si, em rede. O que foi que a gente fez na TDS? A gente pegou e escreveu um conjunto de leis, bem simples, são 5 só. Eu vou resumir elas bem rapidamente. As leis para escrever código, que era o nosso principal interesse. Isso resolveu um debate gigantesco na TDS sobre o que é que pode ser feito. Primeira lei, qualquer developer, qualquer dev, pode usar o modelo linguístico que ele quiser. Tá certo? Fim de papo. A pessoa escolhe, usa o modelo que ele quiser, para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele, ela, quem for. Segunda lei, a pessoa tem que entender o que está fazendo. Tá certo? Não adianta pegar um código, ou pegar um pedido para fazer um código, entregar para um grande modelo linguístico, dizer, me dê a resposta e eu vou entregar isso aqui, e eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu não entendo a resposta. Eu não cuidei de fazer a pergunta de tal forma que ela gerasse uma resposta que tenha uma performance aceitável aqui na TDS. Tá certo? Então, a pessoa tem que entender. Está escrito em todas as palavras aqui. Aliás, a gente botou em inglês isso aqui, vocês estão perguntando, mas por que está em inglês se a TDS é uma empresa no Brasil? Isso só está em inglês, não tem em português. Vocês podem usar o browser para traduzir, mas a gente não botou aquela bolinha em cima lá, traduza para inglês. A gente botou em inglês por uma razão básica. No Brasil, tudo que é dito em inglês é verdade. Então, isso aqui tem que ser alguma espécie de verdade, pelo menos para a nossa área, e as pessoas não vão questionar. Todo o código gerado com assistência de um grande modelo linguístico tem que ser completamente, amplamente entendido e validado pelo desenvolvedor. Tá certo? Terceira lei. O que a gente tem que estimular é para revisar o código, quando a gente escreve código, tem revisão por outros, revisar o código
tem que envolver humanos. Não pode ser, escreve o código com IA, bota outro IA para revisar o código. Aí ninguém vai acabar entendendo nada quando a gente chegar lá no fim e precisar, por exemplo, discutir qualidade, discutir segurança, discutir um outro bocado de coisas que são fundamentais em código. Quarta lei. Todo mundo que desenvolve, faz revisão de código, tem que ativamente contribuir para melhorar o processo de desenvolver código assistido por grandes modelos linguísticos. Dando feedback, por que eu usei, como é que eu usei, foi bom ou não foi? Identificando áreas para melhoria e compartilhando melhores práticas. E, obviamente, todo mundo tem que aderir a padrões de ética e segurança do código. Feito isso, que foi o basicão que a gente fez, a gente saiu para fazer, e se fosse no trabalho? Tem um conjunto de 5 leis, que são basicamente as mesmas traduzidas para trabalho. E se fosse para fazer design? Tem um conjunto de 5 leis para design. E se fosse para educação? Que é o problema da gente aqui, e a TDS também tem um school, e essa daqui é uma das atividades da escola da TDS. Bom, primeira coisa, liberdade de escolha. Tem cerca de 30 mil modelos linguísticos lá. Você não vai pegar um comitê, tá certo? Padronizar o que vai ser usado no processo educacional, treinar todos os professores para isso, e 2 semanas depois esse modelo ser obsoleto, como aconteceu com um conjunto de modelos recentemente, quando o DeepSeek publicou o modelo linguístico dela online. DeepSeek V3R1 tornou, de repente, um bando de modelos obsoletos. Nós estamos num estágio ainda onde não há standards, não há padrões de modelos, não há escolhas fortes. Vamos deixar as pessoas experimentarem. Se os coders, se os engenheiros de software podem experimentar, se as pessoas vão experimentar no ambiente de trabalho com um modelo, com uma outra forma de usar o modelo, não chegou o momento de dizer essa é a melhor forma, esse é o melhor modelo. Deixa os educadores experimentarem, eles podem selecionar qualquer modelo que esteja alinhado, está escrito bem aqui, com seus objetivos educacionais e com as necessidades das suas comunidades. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um alinhamento pedagógico e um processo de validação. Tudo que a gente gerar, todo o conteúdo, plano de aula, que a gente gerar com modelos linguísticos, tem que ser passado por uma revisão crítica. Uma revisão crítica. A gente tem que pensar sobre isso. Tem muita gente, professores inclusive, terceirizando a parte mais crítica da sua inteligência, que é o pensamento crítico, para o modelo linguístico. O que você acha disso aqui? É bom ou não? Não só isso tem o potencial de comoditizar todo o nosso processo de aprendizado e nos tornar indiferenciados, porque todo mundo vai perguntar a mesma coisa, mas isso tem o potencial de encolher a nossa capacidade de pensar, principalmente a nossa capacidade de pensar criticamente. A gente tem que ver se aquele negócio está alinhado com os nossos objetivos pedagógicos. A gente usou o modelo, tá certo. Preparamos uma aula, fantástico. Preparamos um exercício. Está alinhado com os objetivos pedagógicos da gente ou é um negócio totalmente sem sentido? No sentido particular de fazer sentido num contexto, ser absolutamente fantástico, mas não tem nada a ver com o nosso. A gente sabe que há estratégias e estratégias de educação. Elas atendem pelos nomes mais variados. Dentro da nossa estratégia, o que a gente vai fazer? A gente vai usar modelos para quê e como? Isso exige pensamento crítico. A gente tem o potencial de usar a inteligência artificial na colaboração criativa para aprender, para facilitar o processo de aprendizado. A gente não vai soltar as pessoas dentro de um grande modelo linguístico aleatoriamente e dizer aprendam lá. Os grandes modelos linguísticos podem ser assistentes no processo de gerar conteúdo, de resolver perguntas, de facilitar discussões. Claro que podem, vocês vão ver isso aqui. Mas a responsabilidade fundamental é do educador, para guiar o processo de aprendizado. Senão ele perde a agência humana no processo. E aí, perdendo a agência humana no processo, perdendo a capacidade de contextualizar a informação, perdendo a capacidade de habilitar as pessoas a pensarem criticamente, a gente não precisa mais do educador. E o nosso problema é outro. É como é que a gente precisa mais do educador em tempos onde a inteligência está sendo abstraída e concretizada em máquinas. Nós estamos abstraindo a inteligência humana, pelo menos do ponto de vista de processamento de informação,
processamento e armazenamento de informação, e estamos concretizando de volta essa inteligência em máquinas. Nós precisamos descobrir, nesse contexto, qual é o papel dos humanos. Porque senão, daqui a pouco, haverá condições, se nós não formos humanos no processo, haverá condições de se arguir que não é preciso ter humanos no processo, porque nós teríamos terceirizado a nossa humanidade, a nossa inteligência para as máquinas. O quarto ponto é, obviamente, que a gente precisa reagir ao processo e interagir nele. O que é que significa? Se a gente não entender as possibilidades atuais para descortinar as oportunidades e os desafios futuros, nada vai melhorar. A gente vai dar um salto e parar nele. Estou contente com o que tenho agora. Mas vejam, se inteligência artificial, como a gente está agora, fosse a novela das 9 na TV, os personagens principais ainda estão entrando em cena. Vide o exemplo que a gente teve, volto a ele, de DeepSeek. De DeepSeek para cá, a Alibaba publicou um modelo que pouca gente aqui talvez tenha usado, chamado Qwen 2.5 Max, e logo depois, uma outra galera publicou um modelo chamado Kimi.ai, que só existe, aliás, em mandarim. Isso está evoluindo muito rapidamente para a gente não participar do processo de evolução de alguma coisa que pode vir a ser tão ou mais fundamental no futuro do que livros e bibliotecas foram no passado. Ou a gente tenta entender, junto com os nossos aprendizes, quais são os erros que existem hoje, quais são as oportunidades que existem hoje, quais são os desafios, ou a gente não irá para lugar nenhum. E não adianta a gente apontar os erros e dizer, eu perguntei tal coisa e o modelo errou. O modelo errou, mas se a gente fizesse um exame amplo das coisas que a gente pergunta para os modelos e perguntasse para as pessoas, inclusive para os professores errariam muito mais. Não adianta pegar, porque Einstein não disse isso, Einstein verdadeiramente disse aquilo ali. Tem muito pouca gente no momento, no mundo, capaz de julgar com certeza o que foi que Einstein disse ou o que foi que Einstein não disse e dentro de que contexto. Vamos olhar para o processo de aprendizado dos próprios modelos. A IA que a gente tem hoje disponível em ChatGPT, por exemplo, ela é ordens de magnitude melhor do que a IA que havia em novembro de 2022, quando o ChatGPT foi publicado. E a evolução dos modelos não parou, como eu disse ainda agora. Por fim, voltamos ao mesmo ponto, e as leis, vocês estão vendo, que são exatamente as mesmas 5 leis, seja para código, seja para educação, direito e outras extremamente similares. A gente tem que aderir a padrões de educação éticos e inclusivos. Se a gente não fizer isso, a gente vai deixar tanta gente para trás e vai cometer tantos erros educando quem a gente estiver tentando levar para frente, que nós pagaremos penas muito sérias, multas muito sérias, teremos problemas extremamente sérios se a gente não levar isso em conta no futuro. De novo, são as mesmas leis reescritas para a educação, como a gente, por exemplo, reescreveu para direito, para saúde, né, áreas críticas da economia, onde está todo mundo usando inteligência artificial lá, no momento, sem lei nenhuma. E, normalmente, terras sem leis têm uma dificuldade muito grande de acolher humanos que precisam ser acolhidos justamente porque são os mais frágeis, como os nossos aprendizes ainda são. Era só isso que eu queria dizer. A gente tem 10 minutos para perguntas e depois é o professor André Neves. As perguntas estão vindo pelo chat, não é isso, Ray? E eu leria elas diretamente daqui, se vocês já colocarem as perguntas. Não tem nenhuma pergunta lá, então já que não tem nenhuma pergunta lá, eu vou abrir para uma pergunta, antes das pessoas escreverem as perguntas lá, ao vivo aqui agora, para a primeira pessoa que levantar a mão, explicando antes que uma pergunta é uma pequena sequência de palavras seguida de um ponto de interrogação. Quem tiver a capacidade de fazer isso, pode levantar a mão e fazer uma pergunta. Vamos lá. Alguém? Gente. Além disso, vocês podem incluir dúvidas ou comentários também aqui no chat para evidência. Ninguém? Se ninguém tem, eu vou passar direto para André, que ele vai direto com vocês
para a gente entender como usar a estratégia para mudar dramaticamente como é que a gente habilita processos de aprendizado e como é que as pessoas aprendem em rede, habilitados por inteligência artificial. Cristiane Mello fez uma pergunta aqui, e a pergunta é se eu considero falhos os modelos atuais de inteligência artificial na educação. Cristiane, eu acho que a minha opinião é diferente. Eu considero que até agora a gente realmente não tentou colocar a inteligência artificial na educação. A gente não tinha inteligência artificial em escala, em performance, a gente não tinha disponibilidade, e com a largura que a gente tem hoje, das possibilidades de uso dos modelos, dos grandes modelos linguísticos de inteligência artificial no processo educacional. A minha avaliação é que isso não tinha começado ainda. Está começando agora, e é uma área praticamente a descoberto, a gente ainda não sabe exatamente o que fazer, e essa hora é a hora de experimentar muito, de experimentar em escala, de experimentar com olhos bem abertos, tentando entender quais são os desafios, como eu já falei, as oportunidades, quais são os impactos de uso, o que é que as pessoas aprendem usando IA, onde era que elas não deveriam aprender usando IA, mas a experiência que a gente tem nas outras áreas, como em código, por exemplo, nós temos evidências de uma aceleração dramática do processo de aprendizado, quando você tem grandes modelos linguísticos como pares de programação dos coders, dos programadores. É muito provável que em outras áreas a gente replique coisas que a gente está vendo em computação agora, que são uma ordem, duas ordens, três ordens de magnitude diferentes do ponto de vista de qualidade e performance do que a gente tinha com IA até agora. IA simbólica tinha muito pouca capacidade de fazer qualquer coisa, e a simbólica tinha muito pouca capacidade de fazer qualquer coisa parecida com o que os grandes modelos linguísticos permitem que a gente faça. Tem outra pergunta de Arthur Levi: como convencer os pares docentes a usar a inteligência artificial? Arthur, por exemplo, a gente tem que dar o exemplo de que é possível, de que é alguma coisa, se a gente quiser reduzir bem muito, é como um novo quadro negro e giz. Se a gente olhar para esse cenário de que a gente tem um quadro e um giz que, de repente, tem capacidades absolutamente fantásticas e 10 exemplos de como usar, as outras pessoas vão, no mínimo, tentar usar. Mas tem um recado para quem não vai usar. Tá certo? Muito provavelmente, inteligência artificial não vai substituir os professores. Mas os professores que usam inteligência artificial vão substituir rapidamente os que não usam. Tecnologias de propósito geral, Arthur, elas têm um tipo de impacto na sociedade, onde hoje, por exemplo, você não diz em lugar nenhum que a minha escola usa energia elétrica. Energia elétrica é uma tecnologia de propósito geral. É uma tecnologia que ela muda o patamar de performance da sociedade como um todo. Não existe esse negócio de, eu vou fazer uma escola sem energia elétrica. Ainda existem, infelizmente, inclusive no Brasil, escolas sem energia elétrica, ou onde o provimento de energia elétrica é muito, muito raso, muito pouco resiliente, vamos dizer assim. Mas aqui, para nós, e do meu ponto de vista, rapaz, quem não aprender na sala de aula a usar a inteligência artificial em alta performance nos próximos 3 anos, definitivamente está fora do processo de habilitação de aprendizado, ou seja, está fora da sala de aula. Albélio Dias, tem usado uma entidade para gerar relatórios e sugestão de conteúdos para determinadas idades. Que arretado. Tenho colhido os primeiros frutos. E você vai ver que eles escalam, Albélio. É um negócio absolutamente impressionante. A gente tem usado na TDS para um número gigantesco de coisas, criando agentes de propósito específico, que vão desde médicos que fazem diagnósticos, diversidade e complexidade dos agentes. Professor Eduardo Carolino, tem usado a entidade para gerar relatórios... não, esse foi eu já li. Albélio que falou... desculpa, eu tinha falado que era Albélio que tinha dito uma coisa, mas foi o professor Eduardo Carolino. Albélio disse que o uso de IA na educação não deveria fazer parte de um projeto governamental, ou pelo menos ser o indutor do processo? Deveria, Albélio. Vai levar, talvez, 5 anos para ser. Daqui que a gente tenha um grande Programa Nacional de Inteligência Artificial na Educação, que deveria vir de uma grande estratégia nacional de inteligência
artificial para a performance dos brasileiros, que estão dentro, que estão fora da escola, que ainda vão entrar na escola, que já estão prestes a se aposentar pela primeira vez e talvez tenham 30 anos de contribuição a dar à sociedade. Se a gente não tomar uma parte das coisas nas nossas próprias mãos e não criar uma massa crítica de professores que entendem de inteligência artificial, até para orientar os políticos que não entendem, políticos e gestores que não entendem, a criarem uma estratégia brasileira de inteligência artificial na educação, se a gente não for lá fazer, ninguém fará por nós. E eu acho que é só isso, no momento. E eu queria, dado que a gente já teve esse debate aqui, esse pré-debate aqui, eu queria, aí eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Passar direto para André Neves. Professor André Neves, um dos criadores da plataforma Strategia, o responsável, em última análise, por toda a inteligência artificial por trás dela, e André talvez seja o professor, porque vem tentando há muito mais tempo, e desde antes de ChatGPT aparecer em novembro de 2022, André talvez seja o professor que tem uma das maiores experiências em uso intensivo em larga escala, com centenas, milhares de alunos que já passaram por ele nisso, do uso de grandes modelos linguísticos na educação. André Neves, por favor. Boa noite, professor. Tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Tenho certeza que não, porque depois eu falo assim, quem estiver tranquilo aqui é porque ele prestou atenção. Quem prestou atenção não está tranquilo de jeito nenhum, né? A gente está no meio de uma virada de mundo aí muito grande e, assim, não dá para ficar tranquilo nesse momento, não. É difícil, inclusive, a gente perceber o que está acontecendo. Veja, eu sei que é difícil usar inteligência artificial na sala de aula. É difícil negar o uso dela, mas é muito difícil a gente entender o que está acontecendo. Está acontecendo uma mudança gigante. Eu vou fazer uma pergunta aqui rápida para todo mundo, para ficar fácil para a gente começar a conversar. Quem daqui não usou inteligência artificial até hoje? ChatGPT, Gemini, qualquer um. Quem não usou nada disso, levanta a mão aí para eu ver. Eu acho difícil aparecer uma, tá vendo? Não apareceu uma mão aqui levantada. Ou seja, todo mundo está usando de alguma forma. Se a pergunta for na sala de aula da gente, é muito pior, porque aí é 100% do mundo já usado. Eles não tem um menino que não tenha usado, não. Não tem uma menina na escola que diz, não usei não. Se disse é para enganar a gente. Ele acha que engana a gente, mas não engana não. A gente sabe que ele não engana a gente de jeito nenhum, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para vocês um pouco da história do que eu venho fazendo e vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir conversando. Mas aí eu queria que vocês ficassem bem à vontade para conversar. Veja, Silvio fez uma palestra de abertura e agora vai fazer uma conversa. Todo mundo aqui conversando sobre esse negócio. Eu vou mostrar um pouco da minha experiência, do que eu já fiz na sala de aula, usando IA e a plataforma Strategia, mas eu espero que vocês falem e questionem, perguntem, contem suas histórias, o que é que estão fazendo, vai ser uma contação de história. Eu, por exemplo, vou começar com o slide aqui, que o slide já é uma contação de história na largada. Eu vou contar a história um pouquinho, enquanto eu conto a história, eu converso. Esse slide aqui tem o seguinte, Strategia, né? Essa aqui é a marca da plataforma, que é a identidade, o nome dela, e aqui tem um texto embaixo. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês já agora. Está aparecendo, né? Eu estava falando sem aparecer, não foi errado? Sim. Chegou não, agora, já estava aparecendo. Tudo certo. Tá bom. Tem uma frase aqui, ó, que é o seguinte, um bom docente, que aí envolve professores e professoras, né, precisa estar à altura do seu tempo. Essa frase a gente não inventou, não. Essa frase é de Paulo Freire. E foi, na verdade, eu vi essa frase dele numa entrevista que ele deu em 93 e está gravado, e alguém publicou na internet isso. Está lá gravado o vídeo dele, quando uma jornalista pergunta a Paulo qual é o que seria um bom professor. Ele responde, veja, uma boa professora, ele não usou bom docente, não. Ele disse, uma boa professora, ela precisa estar à altura do seu tempo, o tempo todo. Ela não pode ficar presa no passado, não. Ela tem que estar atenta ao fato de que o mundo muda. E na medida que o mundo muda, a gente tem que mudar junto com ele, porque a gente é professor. A gente não pode estar ensinando no mundo que não existe mais, né? A gente tem que estar ensinando no mundo que existe. E o nosso mundo hoje que existe, a altura do nosso tempo, é o mundo da inteligência artificial, generativa, para ficar mais fácil. Mas é o mundo do ChatGPT, é o mundo do Gemini, é o mundo do Cloud, é o mundo de um monte de coisa, do DeepSeek. É esse mundo que os meninos estão vivendo, né? A gente tem uma tendência a ficar fora desse mundo aqui. A gente, professor, tem uma dificuldade danada, até porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem uma dificuldade muito grande de estar o tempo inteiro atento ao tempo nosso contemporâneo, né? Então, por exemplo, as escolas não trouxeram para dentro da sala de aula as redes sociais, hora nenhuma.
Isso é uma culpa que eu carrego comigo, que eu acho que ninguém trouxe, né? Tivemos pouquíssimos debates na sala de aula sobre redes sociais, sobre fake news, sobre influenciadores. Veja, boa parte dos nossos alunos e boa parte das pessoas fora da academia tem tanta fé nos influenciadores quanto tem num artigo científico, às vezes até mais. As pessoas acreditam, um monte de gente acredita que a Terra é plana. Veja. Quando alguém acredita que a Terra é plana, é porque tem mais fé no influenciador digital, na rede social, de mentira, do que tem fé na ciência. A gente sabe que a Terra não é plana, mas não adianta você tentar convencer as pessoas que acreditam nisso, porque elas foram influenciadas por um movimento todo de rede social, e a gente, na escola, não discutiu com os meninos ou com as meninas o impacto desse negócio, que vinha chegando, e a gente ia expulsando dentro da sala. Não, aqui não pode, aqui rede social é proibido. WhatsApp não, Facebook não, Instagram não, TikTok não, tudo não dentro da sala de aula. E aí o presente chegou, o futuro chegou para o presente, foi comendo o nosso passado, e a gente deixou as pessoas acreditando que uma vacina muda o DNA, que a Terra é plana, e aí assim vai. Então a gente foi deixando isso acontecer, sem a gente mesmo discutir com as pessoas na sala de aula. É o tempo inteiro isso, a gente está sempre com uma dificuldade bem grande em trazer a sala de aula para o presente, não é para o futuro, não é para o presente. Deixar a sala de aula no tempo dela. É muito difícil. Parece que você abre a porta da sala de aula, dá um mergulho no século XIII, e veste com a roupa de monge, e vai ensinar os textos sagrados para... não. Leonardo tá rindo, parece que a gente veste a roupa de monge, eu já sou careca, mas já barbinha e careca, estou todo certo, né? É só colocar a roupa de monge aqui no monastério medieval e ensinar os textos sagrados para os meus meninos. Pronto. E eles não podem nem questionar, porque texto sagrado ninguém questiona, né? A gente acha que é assim ainda, que a gente está ensinando textos sagrados, sacros, e que se alguém questionar vai ser queimado na fogueira. Não vai não, né? Então a gente está num tempo, tem um monte de tempos aqui para a gente trazer para perto. Do século XIII para o século XXI, a mudança danada aí, que a gente tem que se lembrar que já está acontecendo. Então, esse é o nosso desafio básico aqui, para a gente começar a entender o desafio basal. Aí Silvio falou que eu dou aula há muito tempo usando IA, né? Eu sou professor da UFPE, aqui no campo da UFPE de Recife, há quase 30 anos, eu vou fazer 30 anos de professor agora, esse ano, quase 30 anos já, e eu sou professor titular há um tempão, e sou coautor, como a Rayana colocou aqui, da plataforma estratégica para começar a falar sobre ela já. Mas essa história toda minha começa mesmo como professor, né? Porque, na verdade, olhando como professor, é que eu olho para o que está acontecendo, para os meus questionamentos, né? Eu venho dando aula, usando coisas do meu tempo, e algumas vezes no tempo que não chegou ainda, há bastante tempo de novo, usar parte do tempo todo aqui. Em 1997, eu comecei a desenhar na UFPE um negócio chamado Vistos, que era uma plataforma de educação à distância. 97, a educação à distância não era um negócio do século 30, né? Ninguém sabe. Veja, foi antes do bug do milênio, presta atenção. O povo estava discutindo aí, no bug do milênio, a gente estava começando a fazer uma plataforma de educação à distância. E a gente chegou a rodar com milhares de alunos do Brasil inteiro esse negócio. Na plataforma tinha duas coisas interessantes. Em 97, a gente lançou nela um conjunto de assistentes inteligentes para ajudar os alunos e professores a colaborarem melhor. Veja que é 97. Faz quase 30 anos, daqui a pouco fazem 30 anos que está brincando com esse negócio. E depois, em 2002, a gente colocou o primeiro chatbot. Veja, a gente escreve os chatbots. O ChatGPT é um chatbot, né? Todo mundo chama ele de chatbot, uma palavra só. Eu separei aqui de propósito. Porque naquele tempo a palavra não existia. Era chatterbot. Esse era o nome que a gente dava para esse negócio. Porque ninguém nem sabia o que era. Então, a gente, em 2002, começou a desenvolver um chatterbot em português, chamava-se Pixelbot. Esse foi o nome que eu dei para ele. Batizei o bicho de Pixelbot. E ele falava português, porque ele não falava inglês, mas ele falava português. A gente colocou ele dentro do ambiente de aula à distância. Os alunos tinham aula, os professores, à distância, não tinha vídeo, era tudo por chat e fórum, não existia videoconferência como essa aqui agora. E quando acabavam os exercícios lá com chat e fórum, eles podiam tirar dúvidas com Pixelbot sobre a aula do professor. Isso em 2002. Veja, era tão novo que o povo nem acreditava que era verdade. Em 2004, quando saiu aquele filme IA, de Steven Spielberg, um monte de gente que conversava com a gente sobre isso, né? E aí uma jornalista de São Paulo, do Estadão, ligou para mim, tocou o telefone, a gente ainda atendia o telefone naquele tempo. O telefone tocava, a gente atendia que era telefone mesmo, não era alguém tentando vender o que a gente não quer, não era telefone. Aí tocou, atendi o telefone, né?
Aí a moça disse, professor André, eu disse, pois não. Ela disse, olha, eu sou jornalista do Apoio de São Paulo aqui, a gente está publicando uma entrevista com o seu chatbot. Eu disse, como é? Ela entrevistou o robô, ia publicar a entrevista, publicou a entrevista, foi lá no meio naquela folha do meio do jornal, assim, que era jornal de papel ainda. Naquela folha do meio, assim, bem grande, né, tem uma tela grande, tinha lá essa entrevista. E ela disse, eu fiquei impressionado, eu disse, que coisa boa. Agora eu fiquei também, eu concordo com o senhor, que eu vi uma matéria sua, o senhor dizer que ele não tem 100% de coerência. Não tem mesmo, não. Eu disse, nem a senhora, porque a gente sabe que o ser humano também não tem 100% de coerência nunca. Muito menos o jornalista, que sempre está dizendo bobagem de vez em quando, né? Ela ficou rindo, mas é isso mesmo. O chatbot dizia bobagem, as pessoas também. Porque é assim que funciona. E continua sendo do mesmo jeito. As pessoas continuam tendo o direito de dizer bobagem de vez em quando, e o ChatGPT também diz as deles de vez em quando. Né? Então, a gente sabe disso hoje. Hoje é mais fácil, mais tranquilo entender que em 2022 o mundo finalmente passou a ter acesso a grandes modelos linguísticos e, de maneira banal e popular, a máquinas que conversam em linguagem natural. Veja, esse é o brinquedo. São máquinas que sabem conversar com a gente. Até 2022, as pessoas falavam com outros humanos, com seus cachorros, gatos e plantas, e não respondiam, né? A gente falava com o cachorro e ficava só ali, talvez latir, mas responder mesmo não tem perigo, não. Papagaio repete, mas não responde também, só repete, né? Daí não tem acordo. A gente nunca falou com outra coisa que não fosse humano. A gente nunca conversou com uma coisa que não fosse humano, porque a Alexa não conversa, só recebe ordem. Diz, Alexa, liga a luz, puf. Alexa, toca a música, ele toca. Alexa, desliga, ele para. Alexa, ó, já ligou sozinho. Alexa, desliga. Ela desliga sozinha. Ela só obedece, né? Ela não conversa comigo. É diferente de uma coisa que conversa. Máquinas que conversam mesmo, a gente viu de verdade quando chegou o ChatGPT versão 1, em novembro de 2022. Daí para frente, a gente passou a conversar com as máquinas. E o primeiro susto foi assim, danoso, chegou um oráculo, tudo que eu perguntar para ele, ele me responde. Aí a quantidade de besteira não foi pequena, não. Todo mundo precisa perguntar assim, como resolver o problema do Brasil? Vê se ele sabe. Nunca. Ninguém sabe, muito menos o ChatGPT. A gente começou a perguntar coisas desse tipo. Como ensinar? Não, ele não sabe como ensinar bioquímica, não. Tem paciência nessa, não. O povo começou a achar que era isso e começou a fazer esse tipo de pergunta, né? Mas é claro que não era isso. Então, o que a gente vem fazendo na TDS com o Silvio aqui, e trabalhando com estratégia há muito tempo, desde 2019 que a gente está trabalhando com estratégia mesmo. ChatGPT 2022. Estratégia 2019. Como assim? Lembrando a história antiga que eu estava contando, desde 2002, desde 97, que a gente trabalha com agentes inteligentes e chatterbots, agora chatbots, para a educação. Então, não era nenhuma coisa do outro mundo para a gente, só era o tempo de chegar nas pessoas. Né? Então, hoje a gente tem, de verdade, em estratégia, um espaço, uma plataforma orientada completamente a ajudar professores a lidar com esse mundo novo. Veja, o desafio que a gente está com a estratégia é o seguinte: como é que a gente ajuda professor e estudante, não só professor, mas todos dois aqui, professor e estudante, porque o estudante também não sabe, a utilizar de maneira adequada inteligência artificial para ensinar e aprender. Veja bem, eu estou falando que o estudante também não sabe, porque muita gente apostou no conceito que eu acho horrível, que é um negócio chamado nativo digital. Rapaz, para mim é o maior crime que a gente tem cometido com nossos alunos aqui. Nativo digital. Aí o povo, não, os alunos são nativos digitais. Sim, o que quer dizer isso? Eles sabem tudo de celular, de computador. Rapaz, é uma besteira, estão vendo? Todo mundo que está aqui, que eu estou vendo, o pessoal que tem mais de 12 anos, né, pelo menos, todo mundo que está aqui nasceu como nativo escrito também. A gente sabia, quando a gente nasceu, já tinha livro. Mas ninguém sabia que nasceu sabendo ler, não. Duvido. Não tem um aqui que tenha nascido sabendo ler, certo? Apesar de já existir livro quando a gente nasceu. Eu nasci em 66, tinha livro, tenho certeza disso. Tinha um monte lá em casa, mas eu não sabia ler. Demorei para ler uns 3 ou 4 anos. Antes disso, eu não sabia. Não era porque tinha um livro em casa, não é porque tem um livro quando eu nasci, que eu nasci nativo leitor, não. Eu nasci no tempo que existia livro. E a gente na escola ensina o menino a ler, né? Do ponto de vista sintático, ele aprende a juntar as letras. Depois, do ponto de vista semântico, ele aprende a formar o significado daquilo que ele está lendo. E depois, do ponto de vista pragmático, ele aprende como aplicar o que ele leu e entender que vai mudar o mundo. Pronto. Esse é o nosso papel no mundo. A gente deveria, como professor, ensinar os meninos todos a saber ler, no sentido bem amplo, não só de juntar as palavrinhas, mas de ler aquilo que acontece no mundo, interpretar. A gente ensina isso para as pessoas. Elas não nascem sabendo ler, porque nasceram no tempo que tinha livro, não. Do mesmo jeito, os meninos que nasceram recentemente não nascem sabendo usar o computador, não. Nem o celular, nem nada. Meu filho é nativo digital, ele clica na tecla feito um ignorante digital, na verdade. Você não ensinar para ele, ele é um analfabeto digital.
É igual, eu tenho uma história muito boa dessa história de livro, que é assim, eu tenho uma filha que tem 23 anos e uma sobrinha que tem 26. Elas sempre ficaram muito juntas, né? E a sobrinha sempre foi muito sabida. Quando ela tinha 5 anos, eu cheguei em casa, ela estava com uma revista da Mônica, lendo para minha filha, que tinha 2 para 3 anos. Aí eu perguntei, mas você sabe ler já, Cristiana? Eu disse, sei não. Ela também não sabe de qualquer coisa aqui que serve para ela do mesmo jeito. Veja, a menina tinha 5, ela não sabia ler, não, certo? Mas ela estava passando a revista lá e contando a história que ela inventasse para outra. Ou seja, ela era nativa à leitura, mas não sabia ler de jeito nenhum, né? A mesma coisa hoje. Os meninos de 5, 6 anos com o telefone na mão, ensinando para o outro, nenhum dos dois sabe nada, está só testando, inventando o que quiser, clica no que quiser, igual ela lendo lá. Ela tá, a história, podia contar uma história toda, ela contando outra, pronto. Não importa para ela isso. Né? Ela não nasceu sabendo ler. Os meninos não sabem usar o mundo digital de jeito nenhum. A gente tem a responsabilidade de ensinar para eles. A gente tem a obrigação de ensinar as questões sintáticas, de usar semânticas e pragmáticas, de, por exemplo, estar dentro de uma rede social como o TikTok, Instagram, qualquer outra coisa. A gente tem a obrigação de discutir com o menino isso. Não é possível que eu entre num prédio de engenharia, como eu já entrei, e uma pessoa me diga que a Terra é plana. Veja, no prédio de engenharia, alguém veio para mim se a Terra é plana. Eu digo, rapaz, não. Aí ficou a discussão lá, ele tentando me convencer, mas eu estou calado. Eu estava perdendo até a vontade de ficar na reunião, porque a essência era grande, né? Eu disse, professor, vamos resolver aqui o problema. Ele disse, como? A gente discute lá embaixo, que eu agora estou ocupado aqui em próxima gente. Desce para discutir. Agora eu vou pelo elevador, você vai pela janela aí. Se eu chegar lá embaixo inteirinho, a gente conversa. Não, para a janela eu não vou, não. Eu disse, estou pronto. A Terra não é plana, a lei da gravidade existe. Eu não deixa para desistir hoje, já desisti. Então, pronto, vamos deixar de besteira, porque Terra plana e lei da gravidade, que é um negócio questionável, não dá para mim, não. Ele queria questionar a lei da gravidade, veja. Está questionando comigo a lei da gravidade de Newton. Eu acho que aqui não existe mesmo, não. É mesmo, tenho certeza. Tenho quase. Bom, então vamos em frente. Então, a gente está nesse contexto aqui, né? O tempo todo dessas doidices, porque os nativos digitais, esse era bem novinho, os nativos digitais, que esse deve ter nascido no tempo digital já, não aprenderam a lidar com fake news, por exemplo. Imagina agora com inteligência artificial. Veja, como o Silvio falou muito bem, a gente tem um conjunto de máquinas agora que são capazes de simular um tipo de inteligência que a gente não tem. Veja, não é que ele simule a inteligência humana, não. Ele simula e ele executa um tipo de inteligência que a gente não tem. Nós, humanos, não somos capazes de fazer o que eles fazem. É diferente. Claro que eles também não são capazes de fazer uma série de coisas que a gente faz. Mas, por exemplo, se eu entregar agora, qualquer um de vocês já deve ter feito isso, entregar 5 teses de doutorado para um chat GPT, tudo em tudo, diferente, lê as 5 e conecta as 5 numa teoria nova. Ele vai fazer isso. Agora, pede para qualquer aluno ter doutorado fazer isso. Ele não vai fazer isso. Primeiro que ele não vai conseguir nem ler em tão pouco tempo, as 5 teses de doutorado. E muito menos conectar os conceitos nas 5. Porque são de áreas distintas, ele não vai conseguir nem entender os conceitos. Recentemente, depois que DeepSeek lançou o modelo racional dele lá e outros mais inteligentes, a gente tem coisas como Perplexity, aquela ferramenta de busca, que está disponível de graça para todo mundo aqui. E, veja, um dos trabalhos que os alunos fazem muito na pós-graduação, né, que é onde eu dou aula no mestrado e doutorado, os alunos fazem muito revisão sistemática. Eu comecei a fazer uns testes com pesquisa profunda que esse negócio faz aqui, e disse o seguinte para ele, faça a revisão sistemática sobre o tema tal. Ele leva uns 15 minutos pesquisando, lendo e contando. Estou lendo não sei o que lá, estou buscando não sei o que lá, daqui a pouco ele vem. Li 2.153 artigos, separei 177, dos quais vai monta a revisão inteirinha para mim, pronta. Toda estruturadinha, com todas as questões, tudo está em aberto. Veja, fica linda a revisão sistemática, de qualquer área de conhecimento. E ele não faz, ele vai buscar no Google Scholar, nas bases todas que estão fechadas. Ele tem acesso às bases, que fez contrato, vai buscar nas bases, lê os artigos, classifica, ordena e traz a revisão sistemática em poucos minutos. Ou seja, nosso aluno agora tem outro trabalho. Depois disso, faz o que com o resultado? Não adianta passar o aluno, faça a revisão sistemática. Bobagem. Agora a partir dessa revisão sistemática aqui, o que é que você faz? Porque se eu mandar um aluno com um trabalho, veja, é muito comum na pós-graduação, se mandar, ou na graduação, se pedir para o aluno trabalhar um semestre inteiro, fazer uma revisão sistemática de uma área X. A gente faz muito isso. No mestrado é muito comum. O aluno chega no mestrado, doutorado, pessoal, faça a revisão sistemática do seu tema de tese. Aí passa o semestre inteiro para entregar. Agora é assim, pessoal, está aqui a revisão sistemática da sua tese, primeiro dia de aula. Daqui para frente, você faz o que com isso? O que é que isso muda na sua tese? O que é que isso muda na sua hipótese? O que é que isso muda no seu... Pronto. A gente já parte de outro caminho lá na frente, né? Então, isso acelera, modifica e reestrutura todo o processo de pesquisa numa pós-graduação. Então, veja, a gente está diante desse tipo de brinquedo. Um brinquedo que muda o mundo radicalmente. Numa das aulas que eu dei para os alunos de pós-graduação sobre IA,
começava assim, o, o fim dos copistas contemporâneos. Viu? O meio slide era isso. O fim dos copistas, porque tem um monte de gente que ainda é copista, né? Copista não vai mais ter espaço, não. Do jeito que os copistas sumiram com a máquina de Gutenberg em 1442, quando ele anunciou, né? Quando ele apresentou para as pessoas, foi um susto. Mas os copistas levaram 2 séculos para desaparecer, de verdade, da indústria editorial. O primeiro século todo eles estavam lá, escrevendo, faziam os livros sacros com eles, só alguns livros que eram com as máquinas. Hoje em dia, eu não conheço nenhum copista, acho que você também não conhece nenhum, não. Mas tem um monte de gente que se comporta como copista contemporâneo. Pensa pouco, né? Pesquisa, vai lá, lê um monte de texto, bota, segundo fulano para segundo fulano. E sim, segundo você. Não, segundo eu não tem nada, não, porque basta dizer que o segundo fulano disse. E fica nesse movimento de segundo, sei quem, segundo, não tem nenhum segundo eu mesmo, né? Na tese, às vezes, tese inteira que você acaba. Cadê o resto do negócio? O que você fez agora? Então, assim, esse movimento acabou. A pesquisa, o Perplexity faz. A análise que está feita já na literatura, o Perplexity também faz. Seu trabalho agora é ser criativo, crítico, propor o novo, questionar, aplicar e fazer experimento. Mudou mesmo, porque a gente passava um ano no mestrado para fazer esse levantamento, agora é um dia e um ano para fazer coisa nova. Talvez tudo vai mudar radicalmente nos próximos anos e a gente não tem como ficar fugir disso, né? Desde a sala de aula do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação, da pós-graduação, tudo vai mudar radicalmente. E estar à altura desse tempo é um desafio danado para a gente. Veja, desafio grande mesmo. O tamanho do desafio para a gente entender, assim, é o mesmo desafio de Sócrates com a escrita. Não sei quem é que é da filosofia, mas o povo da filosofia sabe que Sócrates não escrevia nada, não escreveu nenhuma palavra. Ele era contra a escrita. Quem escreveu os textos dele foi Platão, que escreveu os diálogos de Sócrates. E num desses diálogos tem uma hora onde Sócrates diz para Fedro que a escrita é muito perigosa para a humanidade, porque a escrita ela aprisiona o pensamento e, com isso, ela reduz a capacidade de pensamento crítico e criativo dos humanos. E a gente sabe que isso não é verdade, mas para Sócrates era esse o desafio, né? A escrita como uma grande mudança que podia acabar com a capacidade de filosofar, de pensar, de questionar, porque ia ficar amarrando o pensamento. Era isso que ele achava. Da mesma forma que tem gente hoje que acha que a IA vai diminuir o pensamento crítico e criativo. Não vai, não, veja. A escrita, hoje a gente sabe que ela é um tabuleiro que aumenta a capacidade de pensar, né? Crítica e criativa. Quanto mais eu leio, quanto mais informação eu tenho acesso, mais eu crio o potencial de criticar, mais eu desenvolvo meu potencial de criar. É assim que a gente sabe disso hoje, depois de 2.500 anos. A mesma coisa com o IA. Tem o mesmo discurso. E a gente tem o direito de ter medo, já que Sócrates teve, mas não é a gente. A gente tem o direito de ter medo de um negócio tão novo quanto esse, que muda todos os processos de aprender, de ensinar, de discutir, de questionar, muda tudo. Esse negócio de fazer prova. Querido, vai fazer uma prova sobre tal. O aluno vai perguntar ao ChatGPT e responder. Trabalho de casa é a maior besteira do mundo. O professor que passa no trabalho de casa, faça uma redação sobre música lá, é perder tempo, porque ele vai passar, o aluno vai pedir o ChatGPT, vai copiar, vai entregar para ele. Pronto. O que ele devia estar fazendo hoje é faça uma redação com o ChatGPT, traga para a minha redação e vamos discutir aqui o que é que ele errou, o que ele acertou. Pronto, é diferente. Sabendo de partida que ele vai fazer com o ChatGPT. Não adianta se enganar, ele faça uma redação. O aluno vai, faz com o ChatGPT, entrega, e a pessoa diz, ficou muito boa, sim, claro. Então a gente tem que rever esse movimento todo, né? Tudo muda. Aí eu vou mostrar um pouquinho o que a gente faz em estratégia, como a gente faz, como é que ela funciona, porque vocês têm um outro encontro amanhã com o Rayana, aqui, com o pessoal da T10, que vai, na prática, criar com vocês aulas em estratégia. Mas eu vou mostrar um pouco disso aqui hoje, das minhas experiências na sala de aula prática, sem muito blá, 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 aqui para a gente ir direto para o negócio. Estratégia é uma plataforma online, ela integra pessoas e assistentes inteligentes, veja. É basicamente assim, ao invés de colocar Leonardo, ou Alberto aqui, ou Luiz, para conversar, cada um sozinho com o ChatGPT, a gente pode dizer assim, vocês três, venham conversar com 4 assistentes aqui que eu criei. Pronto. É mais ou menos isso. Vou dar uma aula agora, aí eu crio 4 assistentes inteligentes lá, meus, com o meu material de aula, cada um aprende de um jeito diferente. Aí chamo vocês 4 aqui para discutir com eles lá. Vai todo mundo discutir junto. Isso é completamente diferente de dizer, Rayana, fala com o ChatGPT, vai ter informação para cá. É totalmente diferente. É um outro mecanismo. A gente cria uma sociedade, um ambiente de pessoas e agentes inteligentes. Eu escrevi com o Silvio e mais 3 pessoas um livro que chama-se A Tríade das Inteligências. Faz uns 2 anos que eu escrevi, sou 3, não sei mais quanto tempo faz não. A Tríade das Inteligências diz o seguinte, que a gente tem 3 inteligências agora importantes. A humana, individual, a humana, social, e a digital, individual.
juntar essas três coisas aqui é fundamental para o mundo novo. A gente está nesse momento aqui. O que a estratégia faz é integrar os humanos, os assistentes inteligentes, criando uma nova inteligência social, uma nova rede, uma nova trama de conhecimento, que vai se construindo na hora que Leonardo faz uma fala, aí o assistente inteligente vai lá e questiona ele, aí a Bel vai lá em cima, faz outra fala questionando o agente inteligente, a Ana entra no meio com a opinião dela. Essa postura aqui vai construir um novo mundo de aprendizagem. E aí, a trilha das inteligências, Patrícia, você pode procurar, está disponível para download gratuito em qualquer lugar, na internet. Você procurar, a Rai pode procurar o link e colocar aqui no chat para vocês. Esse livro eu publiquei, já colocou, lá foi mais rápido do que eu pensei. Acabei de colocar. Eu pensei, estava fazendo. Tá, esse link é do livro, é gratuito, só baixar e ler depois. E tem um conjunto de princípios que vão mudar a partir dessa trilha que se formou, né? E aí, como é que funciona a estratégia? Como eu acabei de escrever, basicamente. O professor ou os professores criam seus assistentes inteligentes. Cada um vai lá e cria os seus. Os professores preparam debates para os alunos sobre os temas das suas aulas com a ajuda dos assistentes inteligentes. Os professores convidam os alunos para colaborar nos debates com os assistentes inteligentes. Veja, eu coloquei aqui de propósito, o professor tem tudo na frente, que é para entender que o professor não saiu do mundo, não. Vai continuar existindo, é fundamental. Não existe nativo digital, não existe nativo IA, não existe nada. O que existe é professores, estudantes estudando juntos e aprendendo juntos. A gente vai aqui, ó, o tempo todo, a gente cria os assistentes sobre as nossas aulas, a gente prepara os debates com os assistentes ajudando, a gente convida os alunos para debater com os assistentes e participa do debate junto com eles. A gente gerencia os debates junto com os assistentes, pode perguntar como é que está o debate. Ele diz, André, está andando bem aqui, o pessoal está aprendendo agora, falta tal tema, quer que eu colabore? Colabore, por favor. Aí ele vai colaborar. Então, não era para você participar também, ele vai me dizendo isso, e eu vou colaborando com as pessoas. Os assistentes vão me ajudando a participar desse debate. Os professores podem, depois do debate, produzir relatório inteirinho com tudo que aconteceu. Está aqui, ó. Pessoal, passamos 2 horas conversando aqui num debate bem intenso sobre o tema X, está aqui um artigo gerado na mesma hora com assistentes inteligentes sobre o que a gente discutiu antes. Isso pode, a gente consegue fazer essa estratégia. E, finalmente, os alunos podem ficar estudando o tempo todinho, porque os assistentes, diferente da gente, que precisa comer, dormir, descansar, eles não precisam. Então, eles estão lá para conversar com os alunos o tempo todo. Eu acabo minha aula de manhã, meio-dia na segunda-feira, venho para casa, vou almoçar, porque eu preciso almoçar, porque senão eu morro, a gente tem que comer, né? O assistente não precisa. Aí o aluno pega um Uber, pega um ônibus para casa e vai no telefone dele, conversando com o assistente da aula, perguntando como é que foi a aula de hoje. Me explica isso que eu não entendi direito, não. O professor André falou muito rápido, não estou entendendo, não. Me explica aí de novo. Então, o assistente está lá, 24 horas, disponível para passar com os alunos, o tempo todo. Quando ele voltar na outra aula, já é outro aluno. É um aluno que aprendeu, viu minha aula, assistiu minha aula, participou do debate comigo, mas que passou uma semana conversando com uma IA especializada na minha aula, que eu criei para ele e preparei para ele conversar com o menino. Então, esse tipo de mundo é o mundo que está vivendo agora. Um mundo completamente novo. E aí, como é a cara de estratégia? Como é que ela funciona? Porque até aqui está bonito, mas como é a interface dela? Por acaso, eu estou vendo aqui na minha frente um rapaz chamado Luiz Barra, que é uma pessoa que desenhou essa interface. Então, Luiz, aqui é seu filho, aqui sua interface, tá vendo? Estratégia, ela funciona assim, ó. É uma interface colorida, bonita, para os alunos ficarem empolgados. Rapaz, isso aqui não é negócio do século XVI, não. Porque, veja, boa parte dos nossos sistemas de educação, eles foram escritos no século XV, os digitais, né? E foram programados no século XVI em COBOL, porque tem boa parte daquele botãozão grande. É um negócio horroroso. A estratégia não, tem uma carinha moderna, contemporânea, parece videogame, parece coisas mais atuais, que os meninos estão acostumados a usar, né? Então, aqui tem 2 áreas grandes de importância. Uma área aqui, onde a gente pode criar debates, jornadas de debate com os alunos. Aqui são minhas 3 disciplinas do mês passado. Aliás, 2024.1, porque o UFPE teve problema com pandemia, greve, ainda está atrasado. Mas 2024.1, que acabou em outubro, eu dei essas 3 disciplinas aqui. Para cada uma delas, eu criei uma jornada de debate e estratégia. Veja, foram disciplinas da graduação e da pós. Essa aqui era da pós-graduação. E eu criei os espaços de debate com meus alunos em estratégia. Desse lado de cá, a gente tem assistentes inteligentes. Eu também criei um bocado, porque cada aula que eu dou, eu crio meus assistentes lá para poder ajudar na aula. Eu dou uma aula sobre design afetivo memorial. Aí eu fui lá e criei um assistente especialista no texto meu. Esses aqui todos são de um livro que eu escrevi. Eu peguei cada capítulo do livro e criei um assistente estratégico. Está aqui, meus assistentes. Querido, você lê o livro, debata comigo aqui na sala, mas quando você quiser, debata com a gente também.
E no nosso debate coletivo também vai ter assistente participando. Os meninos aprendem de uma maneira completamente diferente. A gente foi aprendendo, né, com esse tempo, a criar algumas dinâmicas de aula que fazem sentido. Algumas são muito divertidas. Patrícia, que sensacional. Sensacional, Patrícia. Veja, eu vou dizer que foi sensacional. Eu fui discutir o conceito de belo. Eu dou aula de design, a beleza é um negócio importante para o design ainda, né? Aí eu fui discutir o conceito de belo na filosofia, partindo de alguns filósofos que discutiram belo. Platão, Plotino, Aristóteles, Sócrates, todos discutiram o conceito de belo, né? Aí o que é Parmênides? Aí o que é que eu fiz com esse negócio? Eu peguei, discuti com os alunos o conceito de belo, dei um texto para eles, mas eu criei 4 assistentes. Um que era Parmênides, Platão, Plotino e Sócrates. E Aristóteles, 5. Cada um deles estava lá pronto. Eu criei eles a partir do conhecimento que eu tinha, né, no mundo sobre a vida deles, né? Criei os 5. Estava lá pronto. Quando os alunos começaram a discutir o que é o belo, começaram a responder, o belo é assim, aí eu ia lá e colocava a resposta do assistente. Plotino, responde a ele. Aí veio a resposta bem longa e bem complexa, né? Aí o menino começava a comentar o negócio. Aí daqui a pouco vinha Platão e perguntava outro. Aí Sócrates questionava Platão e ele Plotino. E os meninos começaram a amadurecer o debate dos meninos. No fim da aula, eles ficaram todos assim, professor, a gente discutiu no nível muito alto. Né? Mas foi porque você discutiu junto com Sócrates, Platão, Plotino, Aristóteles e Parmênides, que é difícil não chegar no nível muito alto do debate. Né? Não era só vocês conversando, nem era só vocês comigo. Estávamos nós aqui e os nossos grandes mestres aí da filosofia discutindo o belo junto com vocês. Aí me ficaram assim. Então, esse tipo de encantamento é o que a gente vem fazendo em estratégia. E aí, hoje eu tentei organizar aqui 3 tipos de dinâmicas que eu uso muito para isso. Mas esse aqui é a imagem, que eu não ia deixar mostrar nunca, porque o Luiz está aqui, né? Luiz, essa aqui é a interface de uma aula nossa em estratégia. Qualquer professor em estratégia, quando cria uma jornada de debate, abre um negócio como esse. De cara, tudo em branco. Não tem nenhum negócio colorido, não, fica todo em branco. Esses hexágonos coloridos são as minhas aulas. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui foi uma aula que eu dei sobre Victor Papanek, um autor de design relevante da década de 70. Então, eu criei um texto e um debate com os alunos sobre Papanek. Aqui uma aula sobre design poético experimental. Aqui uma aula sobre filosofia e design. Foi aqui que eu usei os filósofos lá. Então, cada uma dessas aqui tem um debate que eu promovo com os alunos e tem agentes inteligentes lá conversando, participando do debate com os alunos. Por exemplo, Clara Porcel, Herbert Simon, o economista lá que ganhou o prêmio Nobel. Ele, por acaso, tem um livro muito importante para o design, para a teoria do design, um livro que é um livro fundamental. Ele define o conceito de design, inclusive. Aí eu trouxe um debate sobre a obra de Herbert Simon para o design. Eles me discutiram, mas eu criei um assistente com a biografia de Herbert Simon, coloquei ele para discutir com os meninos. Então, ele estava lá no debate. Os meninos, eu, as meninas, todo mundo participando, e Herbert Simon junto, dizendo, não é assim, não. Eu penso assim, diferente. Ele, inclusive, pensa diferente de outro designer, que é Dieter Rams. Pensa diferente dele. Aí eu trouxe esse termo para cá também. Dieter Rams, por favor, me ajuda a questionar Herbert Simon aqui. Ele discutiu com Herbert Simon e com os meninos. Então, foi um debate no outro mundo. Para os alunos, foi aquela experiência que nem imaginava que era possível. Mas hoje é totalmente possível. Então, isso aqui é a carinha de estratégia e eu vou agora mostrar como eu dou aula nela. Como é que eu faço? Eu tenho 3 formas que eu uso para dar aula. A primeira delas eu chamo de aulas baseadas em debates inteligentes. E foi o que eu falei muito aqui com vocês. Eu construo um debate em estratégia e faço o debate com os alunos lá na plataforma. A segunda aula, a aula chamada de conversas inteligentes. Eu vou mostrar cada uma delas com cuidado, mas só para entender o geral aqui. Eu crio uns assistentes inteligentes e peço para os alunos conversarem com eles sozinhos. E depois eu converso com todo mundo sobre a conversa que eles tiveram. Também é uma dinâmica muito interessante. Conversem com o Dieter Rams, conversem com o Herbert Simon, cada um sozinho aí. Quando acabar a conversa, a gente pode passar todo mundo aqui junto. Aí muda a dinâmica da aula, né? E a última, avaliações inteligentes, onde eu consigo usar a estratégia para avaliar os meninos e dar feedback para eles na hora e discuto com eles o feedback da plataforma, não da IA, não o que eu achei, o que eles acharam. Digo, você respondeu a questão tal. O que foi que a IA disse da sua resposta? Disse isso aqui. Professor, tem sim, a estratégia é gratuita, a princípio, você pode entrar e começar a usar agora mesmo. Então, veja, eu vou mostrar agora cada um desses tipos de aula, dessas dinâmicas, e amanhã a Rai vai construir com vocês algumas delas. Então, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço para dar o tal do debate inteligente. Veja, qual é o objetivo disso aqui? Fomentar o pensamento crítico. Lembra da história de IA vai acabar com o pensamento crítico.
a escrita de que Sócrates acabava com o pensamento crítico. Não acaba não, ele fomenta, ele provoca. Quando eu coloco um aluno para discutir com Platão, eu não estou acabando com o pensamento crítico dele, não. Estou fazendo ele pensar muito mais. Ele muito além do que ele era capaz antes. É óbvio que é diferente disso. Então, a gente aqui fomenta o pensamento crítico. Quais são os benefícios? A habilidade argumentativa. Os alunos ganham esse tipo de habilidade, porque eles não só respondem e questionam, mas eles são questionados e outras pessoas respondem junto com eles. Outra coisa, fica tudo registrado. Todo o debate administrativo fica registradinho lá, eu posso depois ler o debate sozinho. Os alunos podem voltar para ler de novo, está tudo lá o tempo todo. E é claro que a gente estimula uma aprendizagem colaborativa, um monte de gente conversando. Isso ajuda um bocado. Normalmente essas aulas duram 40 minutos, funcionam assim. Ó. Eu crio uma jornada de debate daquela que eu mostrei lá atrás, eu crio um ponto de partida para o debate, usando IA, eu clico na estratégia, por favor, crio um ponto de partida, eu convido os estudantes para entrar no debate. Sim, pode usar na sala de aula, Arthur. Eu uso na sala de aula, você pode usar na sala de aula presencial, online, não tem problema nenhum. Pode usar amanhã de manhã. Eu analiso os debates, eu consolido o debate inteiro no texto. Está aqui, queridos, no artigo consolidando o nosso debate. E eu converso sempre com os alunos oralmente. Quando acaba esse processo de, pessoal, vamos conversar agora. Luiz foi meu aluno numa cadeira assim. Quando acabava o debate, todo mundo ia conversar sobre o debate. Aí vem a minha fala pessoal, das minhas interpretações, dos meus entendimentos de mundo, e a de cada um dos alunos, né? Então, como é na prática isso aqui? Ó? Eu estou aqui em estratégia, entrei, e eu clico no espaço vazio. Nesse que estão vazios aqui, eu tenho mais. Aí abre essa caixinha para mim aqui. Um ponto de partida para um debate. Aí eu vou aqui e digo, o tema da aula de hoje é X. Nesse caso aqui era problema integrativo. Podia ser inteligência artificial aplicada à educação. Podia ser física quântica. Podia ser mecânica dos fluidos. Podia ser qualquer coisa, qualquer tema. Biologia marinha, qualquer tema que eu colocar aqui, os assistentes inteligentes aqui, eles conseguem montar um projeto em uma aula. Eles conseguem sugerir para o professor um texto sobre aquele tema e conseguem sugerir um conjunto de questões para o professor discutir com os alunos. É claro que o professor pode vir aqui e dizer, não gostei. Edita, troca, arrisca, refaz, muda a questão, coloca uma nova. É uma colaboração entre o assistente inteligente de estratégia e o professor. Juntos, eles vão preparar essa aula. Um apoio grande do assistente inteligente. Gera um texto para você, você olha, lê, diz, não gostei não, faz outro. Aí você conversa até que ficar pronto. Quando você está bom, o texto está bom, as questões estão boas para o debate, eu vou lá e mando colocar no meu mapa. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer, um desses aqui coloridinho vai ser ele. Eu marquei aqui, vai aparecer aqui um coloridinho para ter esse nome aqui, ó. Design, problema integrativo. Pronto. A partir dali, o aluno clica nele e abre uma caixa como essa aqui, onde o aluno tem um texto para ele ler se ele clicar aqui e tem a questão para ele responder se ele clicar aqui. Clicou na questão, abre um espaço, parece um fórum de internet deles que estão acostumados, aqueles Reddit que eles usam todo dia. É a mesma coisa. Eles clicam aqui para responder, o mais, abrem uma caixinha, ele responde a questão dele e vem para uma rede aqui de debate, onde qualquer outro aluno, ou professor, ou os assistentes inteligentes podem ler, podem comentar e podem responder de novo. A gente cria um fórum de debate aqui, onde eu, professor, participo, meus alunos participam e os assistentes inteligentes também participam. O que é interessante, você deve ter percebido que não tem nome de ninguém aqui, ó. Não tem o nome do aluno aqui, nem desse aluno aqui. E você não sabe se foi um aluno ou se foi um robô. Não sabe mesmo. Porque eu ativei o modo anônimo aqui. Eu, professor, ativei o modo anônimo de debate. Por qual motivo? Para garantir que meus alunos não fiquem com preconceito com a resposta dos agentes inteligentes ou minhas. Eles, normalmente, quando eu respondo, só todo mundo curtir minha resposta, né? Eu sou o André, respondeu, eu vou curtir para ganhar um ponto com ele lá. E todo mundo curte a resposta do professor, todo mundo concorda com o professor, mas quando ele não sabe que sou eu, me questiona, não curte, me ignora, porque a resposta foi medíocre, mas se for sabendo, ele ficar sempre em cima de mim. Então, a gente ativa o modo anônimo, ou desativo, não sei qual já ativar ele, para os meus alunos poderem debater entre eles e me colocar no grupo como se fosse parte deles lá discutindo. Assim como a resposta de Platão, de Plotino, não sei o que for, está igualzinho lá. No meu jeito, não vai ter aqui escrito, aqui foi a de Plotino. Não tem isso não. Tem lá a resposta, e eles que leiam todos como se fosse do colega do lado ou de Aristóteles. Eles não vão saber durante o debate. É um debate sobre a mensagem e não sobre o mensageiro. Esse debate evolui, anda, avança, e o professor tem o tempo inteiro como pedir para analisar o debate aqui. Ó. Se eu pedir uma análise, a ferramenta me diz, André, o debate está maduro. Está tratando desses pontos aqui, está muito bem, obrigado. Então, André, o debate não amadureceu, não. Eu vou interferir. Quer que eu interfira? Quero. Interfira lá. Ele vai lá e interfere no debate e acelera o debate e provoca os meninos.
E aí, essa mecânica aí, ela normalmente ajuda muito, essa dinâmica de aula, desculpa, vou voltar para o lado, ela ajuda muito a criar aquele ambiente de debate, de conversa, em torno do tema, antes de falar com os alunos. Quando eu vou falar com eles, eles já estão todos envolvidos com o tema, já deram suas opiniões, já ouviram a opinião dos colegas, já discutiram entre eles, falando um do lado do outro aqui. Rapaz, fala isso aqui, eles falam isso, já criaram um movimento, né? E aí, uma outra dinâmica que eu gosto bastante, que não é essa colaborativa, que é essa aqui, ó, dos tais conversas inteligentes aqui. Basicamente, o que eu faço nesse caso aqui, eu crio um assistente inteligente para promover um aprendizado autônomo e personalizado. Todo mundo fala muito isso. E vai personalizar o aprendizado. Vai também, né? É parte do contexto. Não é agora sair todo mundo de sala, não tem mais professor, não tem mais sala de aula, não tem mais nada, ficar só o aluno no ChatGPT, não vai aprender nada. Ele vai aprender a jogar videogame, somente, mais nada, porque ele vai nem escolher. Veja, se alguém disser para um aluno de 12 anos, aprenda o que você quiser, ele vai aprender a jogar League of Legends. Pronto. Não adianta, não. Você não acha que ele vai estudar biologia nem química, ele não vai mesmo. Ele vai estudar League of Legends e pronto. Estratégia de jogo, não vai sair disso, não. Então, a gente precisa dizer, aluno, querido, vamos estudar aqui geografia do Brasil. Vamos estudar a história do segundo. A gente faz esse processo, né? Então, a autonomia aqui e a personalização é a partir do que o professor induz. Eu, professor, crio um assistente inteligente sobre um tema X da minha aula. Eu compartilho aí com meus alunos, queridos, agora, converse com ele aí, sozinho, cada um no seu canto. E cada menino faz pergunta diferente do assistente inteligente. Depois das perguntas, vamos conversar todo mundo junto agora sobre o tema da aula. Que aí os alunos já aprofundaram a discussão inteira. Mais ou menos assim a estratégia. Eu pego um negócio, clico aqui do lado onde tem assistentes inteligentes aqui na ferramenta, abre essa caixinha para mim, eu clico aqui em criar um novo assistente. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meus textos na minha aula, estão aqui, ó, vou selecionar e vou jogar para ele. Boa pergunta aqui, é eficaz ou duvidosa? Ela é eficaz e duvidosa ao mesmo tempo. Ela é eficaz por um lado e é duvidosa por outro. Veja, o que é que reduz a dúvida? Quando eu chego aqui, ó, e eu ensino a minha inteligência artificial. E se eu perguntar ao ChatGPT o que é design poético experimental, ele não sabe. Porque esse vai ser um texto que eu escrevi, ele não sabe mesmo, escreve, vai dizer um monte de bobagem. Mas como eu dou um texto a ele aqui, esse assistente especialista aqui vai ficar especialista no meu texto. Ele vai saber falar sobre aquele conteúdo específico que eu dei para ele. Ele não vai buscar sobre qualquer coisa, vai ler o meu texto para cada resposta que der. Então, toda vez que responder, ele vai ler meu texto antes. Sempre. Então, esse assistente aqui de estratégia, eles são treinados pelo professor nos textos do professor. Quando eu crio um assistente qualquer, Herbert Simon, eu antes pego a biografia dele e reviso tudo, digo, ó, tem um assistente aí baseado nesse texto aqui. Especialista em Herbert Simon. Ele fica especialista em Herbert Simon. Não é um chat GPT que pode dizer qualquer bobagem se ele não souber sobre qualquer pessoa. Eu dou a ele o texto. E se for o meu, eu dou mesmo. Se mesmo sendo um texto que não é meu, eu procuro ler antes e treinar ele. Porque eu não vou confiar que ele aprendeu o meu texto certo. Pode ter aprendido o certo e o errado e vai entender muito bobagem para os alunos. Então, eu procuro aqui criar meu assistente. Vocês podem fazer isso aqui. Qualquer um pode agora criar vários assistentes lá. Um para cada aula, um para cada texto, um para cada 10 textos. Vocês podem criar vários assistentes para usar com seus alunos. Eu crio, depois eu defino o perfil, o nome do assistente, a idade dele, o perfil comportamental, o estilo narrativo, a etnia e o gênero. Para que serve isso aqui? Veja, uma coisa é um aluno meu estudar o Belo, com Platão, filósofo grego, que morreu há 2.500 anos. Outra coisa é estudar o Belo com Flávia, que nasceu em Moçambique, tem 35 anos e fez doutorado em filosofia. São duas pessoas completamente diferentes. E a conversa com o aluno vai ser diferente. Outra coisa é eu criar uma pessoa de 26 anos, que acabou uma graduação em design e que tem especialista em estética. É outra conversa. Então, quando eu defino o perfil aqui do sujeito, do assistente, eu crio um entendimento de mundo diferente. Trago para cá a cultura desse assistente. A gente consegue criar hoje, muitas vezes eu faço isso, o mesmo tema de aula, eu crio 3 ou 4 assistentes. O mesmo texto lá, de entrada, mas com perfis sociais diferentes. Para o aluno escolher se quer conversar com uma pessoa que é uma mulher negra africana ou outro que é um homem branco finlandês. Ele escolha. Se ele quer falar com quem ele quer falar. São visões diferentes do texto que eu coloquei para ele. Porque a cultura do assistente também faz parte desse processo. Então, a gente cria o assistente, deixa todo prontinho lá, vários deles, pega o link
e diz, caros alunos, está aqui o QR Code, está aqui o link, eu vou copiar e colar aqui no chat para vocês. Vocês podem, se for na sala online, eu copio e colo o QR Code, se for o link. Se for numa sala presencial, eu deixo isso no data show lá, os alunos apontam no celular e já caem lá no meu assistente para conversar. Eles já vão direto para essa interface aqui, que é um chatzinho simples, para ele conversar com um assistente especialista no meu texto. Esse aqui é especialista em design industrial funcionalista. O que eu perguntar para ele, ele sabe. Os alunos criam conta na hora que entram, mano. Quando ele clicar, ele cria uma conta gratuita e começa a usar. Não precisa pagar nada. Eles só vão entrar, quando ele entrar lá para pedir a conta, ele cria e já cai dentro. Então ele vai lá e conversa. Aqui eu perguntei, o que é design industrial funcionalista? Ele respondeu. Se eu perguntar ao ChatGPT, a resposta é totalmente errada. Não tem nada com isso aqui. Ele erra totalmente. Mas por que você acertou? Que eu dei o meu texto antes. Aí eu perguntar quais são os principais autores desse tipo de design. Ele sabe que eu já disse para ele antes. Então, eu treinei meu assistente no conteúdo da minha aula. E eu garanto que ele responde a partir do conteúdo da minha aula para os alunos. Isso muda completamente o jogo e a brincadeira, né? Ao invés de estar proibindo o ChatGPT ou questionando quem usou, quem não usou, eu estou dando para os alunos uma inteligência artificial preparada para aquela aula, para aquele cenário, para aquele contexto, para aquele dia, para aquele envolvimento. E aí os alunos conversam com ela um monte. Depois das conversas, eu chamo todo mundo. Pessoal, já conversaram? Já. Fecha o telefone aí, desliga tudinho agora. Bota na bolsa. Vamos conversar aqui, todo mundo sobre as conversas. Eu começo a perguntar. Fulano, o que foi que você conversou com ele? Aí a pessoa conta um pouco da conversa. Ciclano, você conversou o quê? E as pessoas vão conversando. A gente faz a prova de quantos Arthur, veja, essa pergunta é difícil. Todos, aí não acabei nem no canto nenhum. Eu posso pegar a Wikipédia inteira, não cabe não, mas uma boa quantidade de arquivos você consegue fazer sim. Tem um limite, claro, eu não sei dizer assim, um limite, que o limite é a quantidade de palavras, mas é muito grande. De uma maneira geral, eu costumo subir 2, 3 artigos, documentos para cada assistente que eu crio. Não subo muito mais do que isso, porque pode ficar grande demais, aí vai ficar se perdendo e se confundindo ele próprio. Então, eu prefiro confundir ele próprio. Eu preciso dar 2, 3 artigos para cada um, ou os slides da aula. Pronto. Os slides da aula já funcionam. Se eu pegar os slides e dar para ele, ele já aprende. Ele lê as imagens do texto e já aprendeu com isso, tranquilamente. E aí essa conversa com os alunos, ela é enriquecedora, porque já vem a opinião dele e a pergunta que ele fez para o assistente. Veja, não acontece, é muito difícil dos alunos terem feito as mesmas perguntas. Porque cada um tem seus interesses pessoais, cada um tem sua história de vida, e cada um traz para aqui as questões que ele tem sobre aquele tema. Alguém para que você ter crédito. E todo aluno, todo mundo, na verdade, ganha uma conversa grátis por dia. Então, sempre, pelo menos uma grátis, todo mundo tem. E criar assistente não paga nada, não tem crédito nenhum. Para criar um assistente é gratuito, para criar contexto, aí tem algum custo de crédito lá. Mas para simplesmente criar, não tem crédito nenhum. Se você criar um agora, você pode criar estratégia, não tem crédito nenhum, mas você vai ter que informar o texto manualmente. Você vai ter que informar o conhecimento, você pode copiar e colar lá que funciona. Você copia o texto no bloco de notas, dá para ele lá que vai ser do mesmo jeito. Se você quiser que ele faça parte do seu PDF dos slides, aí joga para lá que ele faz, vai cobrar um crédito para traduzir os seus slides em um texto. Você escreveu o texto, custo zero. Então, a outra dinâmica que eu também gosto de fazer é de avaliação inteligente. E aí tem um negócio muito importante, porque eu dou aula 30 anos, nunca fiz uma prova na minha vida. Eu nunca fiz uma prova na vida, certo? Então, como eu não fiz prova, eu não vou fazer prova agora, por causa de ar, né? Também continuo sem fazer prova. Mas eu faço uma avaliação. Por várias razões. Uma que eu tenho que dar nota. E a outra porque a avaliação pode estimular uma evolução continuada dos alunos. Se eu faço muitas avaliações e dou muitos feedbacks, eles aprendem o tempo todo. Rayana, que está aqui, foi minha monitora na graduação. Quando ela tinha 18 anos, eu acho, foi minha monitora na graduação. Durante uns 2 semestres, ou 3 ou 4 semestres, acho que foi 4 semestres, eu acho. O que é que a gente fazia na cadeira? Era uma disciplina toda semana, os alunos tinham que entregar um trabalho. Toda semana, não tinha descanso, não. Toda semana um trabalho. Toda semana era avaliado. Eu dava feedback na hora, ela dava feedback na hora, os outros alunos também davam. Todo mundo dava feedback na hora, inclusive para todo mundo. Então, todo mundo aprende. A avaliação é um processo de aprendizagem continuada. Está sempre aprendendo e evoluindo. Em estatística, o que a gente pode fazer? Eu posso passar a mesma tarefa, mas a IA lê uma por um e diz, tua resposta está faltando isso aqui, era importante isso aqui, presta atenção nesse negócio. A IA ajuda cada aluno a entender o que ele está falhando. E aí eu volto para a conversa coletiva. Pessoal, o que você aprendeu nessa avaliação de hoje? Aprendeu o quê? E cada um diz, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu tenho que responder assim, mas eu fui questionado. Então, cada um traz as suas contribuições dos feedbacks que receberam daquilo que eles erraram. Ou daquilo que acertaram. Eu respondi assim, ele elogiou que você estava muito certo. Então, esse feedback, na hora,
ajuda muito. Como é que a gente faz isso? Em estratégia, né? Assim, ó, eu entro lá naquela jornada minha com os alunos, clico no espaço vazio e peço um ponto de avaliação. Aí ele me sugere um tema, eu vou sugerir um tema, e ele me dá um nome do debate, ele me dá uma questão e ele me dá um texto de apoio para os alunos terem uma base para começar a conseguir responder. Porque não é só, está aqui a pergunta, texto de apoio, igual a redação do Enem. Vai uma pergunta e vai um texto de apoio. Aí os alunos respondem esse negócio. Mas antes, eu defino os critérios. Me esqueci aqui, ó. Eu tenho o texto, está aqui a questão, está aqui a avaliação. Aí eu vou lá e eu defino os critérios. Tem um monte pronto que eu posso marcar aqui. Quero esse, como se fosse uma escolha, múltipla escolha lá minha, eu escolho os critérios na ponta, mas eu posso criar novos critérios, meus, que eu uso em sala de aula. Aí eu vou criando os critérios e vou colocando lá. Aí eu seleciono os que eu quero, eu quero esses 5 critérios aqui, e boto o ponto para frente. Aí o negócio vai e aparece para os alunos. Pronto. Eu ainda posso escolher se quer que o aluno veja, só ele veja a prova dele, a avaliação. Se todo mundo pode dar resposta a todo mundo. Se cada um pode colaborar, se ele pode dar mais de uma resposta, se ele pode ver ou não a avaliação dele. Tudo isso aqui eu posso deixar pronto para o aluno. Aí eu escolhi, está montado lá a avaliação. Os alunos vão lá e respondem. Na hora que ele responder, o assistente vai e dá um feedback para eles. Ó, você acertou aqui, foi muito bom, mas faltou isso aqui, precisa melhorar ali. É uma conversa do assistente com o aluno a partir da resposta que ele deu na questão que eu coloquei lá. Então, veja, o aluno tem uma questão, tem um texto de apoio, tem um feedback imediato, inclusive com uma nota aqui. Você merecia 75 de 100 pela sua resposta. Isso ajuda alguma perceber que está faltando melhorar 25%, tem que melhorar muito. Aí vai ler aqui, ó, a resposta é clara, a linguagem precisa. Ele avaliou a questão da linguagem, ele avaliou o conteúdo que eu pedi para ele avaliar, ele avaliou o tempo, ele avaliou um monte de questões a partir dos critérios que eu defini. Então, eu, professor, defino os critérios e monto lá. Então, isso ajuda o aluno a todo dia estar se avaliando, toda hora. Por exemplo, como é que a gente testou esse sistema aqui? A gente pediu para ele gerar, a gente pegou os temas do Enem, dos últimos anos, de redação do Enem, entregou para o sistema o tema da redação, os critérios do Enem, e a gente colou aqui para eles as redações que tiraram nota abaixo de 400, o outro bloco que tirou entre 400 e 800, e outro bloco que tirou entre 800 e 1000. Pegou 3 grupos de redação, bem diferentes, e entregou para a máquina. E ela avaliou. E a nota que ela deu foi similar à nota que os alunos tinham tido no Enem, ou seja, a gente está acertando muito próximo dos avaliadores humanos. A diferença foi 2% na performance, ou seja, essa máquina avalia a redação do Enem no mesmo nível dos avaliadores do Enem, com 2% de margem de erro. Eu sou capaz de apostar que quem errou foi os humanos. Por qual motivo? Porque a máquina não cansa e o humano não cansa. Porque, não sei se vocês sabem, mas quem corrige a redação do Enem corrige 100 por dia. Eu duvido um ser humano que corrige 100 redações sem cansar no meio do caminho. Duvido ele ter a mesma performance da primeira e da última. De 100 em um dia. Não tem como não. Então, alguma hora ele vai começar a errar a nota um pouquinho. Então, mas as máquinas, essa máquina aqui, consegue corrigir a redação do Enem no mesmo nível dos avaliadores humanos. Sem viés político. Dado importante. Então, ela consegue avaliar bem as redações e consegue avaliar qualquer questão da área de humanas, exatas, qualquer área, biológica, qualquer área que você trouxer para cá, ela consegue dar conta e avaliar com a performance muito próxima de avaliador humano, o que ajuda os estudantes o tempo inteiro a estar evoluindo. Veja, a gente está brincando com isso faz tempo, como eu falei. Nos últimos meses, evoluiu muito. E a plataforma evolui rapidamente junto com elas. A gente evolui o tempo inteiro. Está sempre evoluindo. A gente lançou agora, há pouco tempo, uma ferramenta chamada Writer, que é dentro de estratégia lá. O que é que ela faz? Ela pega um debate inteirinho aqui, bem grande, bem complicado, para os alunos todos que participaram de uma aula, todos os alunos, e ela gera um conjunto de textos aqui, como, por exemplo, quais são as ações prioritárias a partir do debate, quais são as principais queixas, quais são as principais críticas, quais são as principais convergências. Ele analisa o debate todinho de uma aula e faz isso. E eu posso pedir para ele aqui, ó, gere um artigo acadêmico a partir do debate. Ele constrói um artigo acadêmico na hora, a partir do debate com os alunos. A gente consegue fazer coisas assim, publicar um livro a partir de uma jornada de debates com os alunos. E tem gente fazendo isso. Tem universidades inteiras do Brasil que usam estratégia que no final do semestre produzem os livros com os alunos como coautores e professores. E publicam os livros. Está aqui o livro da disciplina de Arquitetura 1, de 2024.1, está aqui o professor autor e aqui os alunos coautores. Todo mundo junto.
os alunos ganham um documento em PDF, claro, bonitinho, com o ISBN todo pronto, para levar para casa, que é a memória dele na disciplina que ele cursou, e ele ganha a produção acadêmica publicada no livro a partir dos debates dele, do que ele escreveu no debate. O livro é construído a partir do que ele disse, do que a colega dele disse, do que o colega dele disse, do que o professor disse, do que os agentes inteligentes disseram. O livro é emergente dos debates das pessoas. Por isso elas são coautoras. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo de estratégia desde alguns anos atrás. Tem acelerado muito nos últimos meses. A gente tem feito cada vez mais. E, assim, veja, essa conversa aqui era para mostrar algumas experiências. Tem muitas outras diferentes das minhas, né? Tem pessoa que faz coisas que quando me conta, eu fiz assim, eu não tenho nunca pensado nisso na minha vida. Aparece um monte de coisas novas todos os dias, porque os professores futucam a plataforma, né? E descobrem coisas, é assim que a gente faz. A gente vive assim, né? Tem pessoa que tem um monte de aula gravada lá, pronta, preparada. Tem pessoa que cria imagem. Eu estava mostrando isso aqui para o pessoal. Aí uma pessoa que usa muito, eu uso para gerar imagem e gerar vídeo na aula de geometria. Isso é mesmo. Eu disse, como é que tu faz isso? Tem lá o negócio de gerar imagem estatística? Tem, é verdade. Veja, eu não uso para gerar imagem. Apesar da aula de design, eu raramente uso a ferramenta de imagem de estratégia. Mas ela usa, e ela me mostrou na hora. Eu dou uma aula de cubo aqui, ó. Eu vou aqui em estratégia, eu crio um cubo e eu peço para ela animar o cubo rodando. Ela anima o cubo rodando. E os alunos veem na mesma hora o cubo rodando e dá o debate. Eu não tenho pensado nisso. Pois é, porque você não dá aula de geometria, mas eu que dou, né? Isso é verdade. Como ela dá aula de geometria para ela criou um cubo e pediu para a estratégia animar o cubo. Ele anima lá. Tem uma ferramenta em estratégia. Vou mostrar para você aqui agora ao vivo esse negócio, para não dizer que eu estou contando mentira, né? Tem uma ferramenta aqui ao vivo em estratégia, ó. Aqui eu estou na minha plataforma aqui. Tem uma ferramenta dela que é um gerador de imagem aqui embaixo. Cadê? Está aqui. Aí eu posso não só criar uma imagem, eu vou descrever o que eu quiser aqui. Eu posso escrever um cubo. Realista. Pronto. Eu peço que ele tenha um cubo aqui, ele vai fazer para mim. Aqui do lado, ele vai ali, isso aqui vai gerar a imagem na hora. Pum. Tá lá. Aí, professor, isso aí o chat aqui também faz, eu sei o que ele faz. Mas ele faz esse cubo aqui, ó, eu posso pedir para ele gerar um vídeo a partir do cubo. Se eu clicar aqui, ele vai gerar um vídeo. Eu posso dizer como aqui, ó. Nunca fiz, não. Tentar agora. Se der errado, não se aperrei, não. É ao vivo e a coisa pode dar errado, né? Mas, em teoria, ele vai pegar esse cubo aqui e vai girar. E eu posso copiar o link que ele gera aqui, ó. Deu erro, claro que deu erro. Só porque eu estava mostrando isso aqui, deu errado. Mas eu posso copiar o link aqui desse negócio. Cadê? Eu posso pedir para ele refinar a descrição, ele escreve melhor aqui embaixo. Então, o que é que você feito aqui com isso? Vou tentar mais uma vez, que se não conseguir, é porque está dando erro aqui qualquer. Mas ele gera o cubo animado e eu posso copiar o link do cubo e colocar lá para os meus alunos na jornada de estratégia aqui, ó. Vai dar funcionar, não. Deve ser errei ou eu mesmo que não sei fazer. Ela sabe mais que eu. Eu posso vir aqui, ó, aquela foi esse aqui, eu ter feito esse cubo aqui, eu tenho girado ele. Eu posso copiar esse link e lá em estratégia colocar a imagem para os alunos debaterem a partir dela. Está aqui a imagem, está aqui o texto, não é como debater. Está aqui o vídeo, tem imagem aqui, isso aqui é a imagem de uma aula que eu estava dando aqui. Aqui a imagem do design, a imagem de uma poltrona, de um minimalista, de um modelo de Dieter Rams. Eu posso criar coisas aqui, imagens para usar na minha aula. Então, veja, as possibilidades de uso de IA na sala de aula são praticamente infinitas. Aquelas dinâmicas que eu mostrei são dinâmicas básicas de fazer chat para conversar, de fazer debate estruturado, de fazer avaliação, mas eu posso ir muito além disso com os estudantes. E os alunos vão muito além disso comigo, porque eles sabem muito mais que eu. Se eu consigo imaginar coisas, imagina o menino. Eles imaginam muito mais que a gente, né? Não tem nem discussão. Mas dentro de um ambiente onde todo mundo está junto ali, todo mundo está colaborando, no fim da aula é sempre uma surpresa e um encantamento. Meu, especialmente, que eu gosto de dizer que aprendo mais que os meninos, não tem jeito, veja. Para me manter a altura do meu tempo, né? Eu estou sempre aprendendo com os alunos. O truque de Paulo Freire, acho que era isso. Se você aprender com os alunos, está sempre à altura do tempo deles. Então, estou sempre tentando aprender com os alunos. O que eles dizem, eu presto atenção não nada. É o tempo inteiro uma novidade, né? A gente está sempre atento aqui. E vai discutindo, vai descobrindo, vai fazendo juntos. Então, isso aqui é um pouco que eu queria mostrar para a estratégia. E agora eu queria abrir a sessão 8h35, a gente tem mais 20 minutos, para a gente conversar aqui. O professor Fernando levantou a mão, vamos perguntar, vamos conversar, vamos debater, perguntem à vontade, porque amanhã a vai fazer com vocês, na prática, a jornada de aula de vocês. Então, quem quiser perguntar agora qualquer coisa, fique à vontade.
A sala está aberta. Falei mais que o homem da cobra, não foi não. Eu gosto de falar e se deixar, amigo, já dei todinho. O professor Fernando tinha levantado a mão. Você tinha uma dúvida, professor Fernando? Isso, acho que eu estou também perguntando, não tem medo daquela. Perguntem sobre o uso, sobre qualquer coisa, fique à vontade. Sobre dentro de sala, que eu já fiz aluno de graduação, de pós, de mestrado. Oi, Suzana. Professora Suzana, então. Oi, André, boa noite, pessoal. Bom, primeiro, parabéns pela plataforma, né? Eu vou adotar novamente esse semestre. E aí eu queria saber, não sei se a gente vai ter uma prática sobre isso amanhã, como é que funciona aquele ponto de monitoramento? Que eu estou fazendo jornadas, utilizando os pontos de debate, os pontos de avaliação, mas o ponto de monitoramento eu queria entender um pouquinho mais como é que ele funciona para aplicar também. Boa pergunta, Suzana. Estratégia tem vários pontos diferentes para colocar no mapa, né? Tem um ponto de debate, como a Suzana colocou, tem um ponto de avaliação, que também mostrei para vocês, tem um ponto de monitoramento. É um espaço, Suzana, onde é muito utilizado para você, por exemplo, dizer assim, ó, a meta da disciplina é todo mundo entender tal assunto aqui. Você vai colocando, ó, pessoal, a gente chegou nesse caminho, você vai colocando os pontos lá e pode perguntar ao assistente lá, como é que está a disciplina? Ele vai dizer, ó, está andando bem, mas quando está longe da meta, falta isso e aqui, por exemplo, na sala de aula. Ou você pode colocar dados de uma startup. Você que trabalha com startup muito, você pode, na aula de empreendedorismo, colocar lá dados de uma startup, para monitorar a quantidade de clientes da startup. Toda semana, a pessoa vai lá e atualiza. E ele pergunta, estou bem? Eu achei, diz, não, tá não. Sua meta é ter 1.000 clientes, só tem 92 aqui. Está longe, mas assim, faça assim, assim, que isso melhora. Então, é um ponto de dados de evolução que a plataforma monitora e usa para dar feedback se você está perto ou longe da sua meta. Pode ser um monitoramento de dados qualitativos ou quantitativos. Basicamente, KPIs que ela gerencia e lhe ajuda a gerenciar, dando sugestões de como fazer para melhorar aquele KPI, que pode ser desempenho acadêmico e desempenho de empreendedorismo, qualquer outra coisa desse tipo. Joia, obrigada. Professor, boa noite a todos. Meu nome é Portela, eu sou da área de software, mas na minha área de vendas, né? Então eu comercializo softwares. Tá? Então, a minha pergunta é, de que forma o Estratégia pode me auxiliar trazendo dados para a área de vendas? Como professor de vendas ou como pessoa que trabalha no comércio? Como consultor. Hoje eu sou consultor na área de software, né? Eu não sou professor, justamente eu vendo projetos. Portela tem um uso intensivo de estratégia nas empresas, em todos os espaços mais lá dentro da empresa, tipo Johnson Johnson Internacional usa estratégia, Latinoamérica usa estratégia, alguns bancos brasileiros usam estratégia, para a gestão de várias ações, inclusive de vendas. Você consegue, acabei de colocar os pontos de monitoramento da Suzana aqui, você pode ter meta de venda e colocar pontos de monitoramento e ela vai acompanhando essa hora. Portela, a tua meta da venda tal aqui está andando devagar. Desse outro sócio que você está vendo aí está vendendo bem. Melhora aqui esse processo aí, vai sugerir, inclusive, ações que podem melhorar a sua venda. Você pode debater com o assistente sobre, eu estou vendendo um software X aqui, e deveria ter vendido 10 unidades, vendi 3. O que é que está faltando? Ele vai dizer, ó, para vender aqui, um bom caminho seria esse aqui. Ele vai te ajudar o tempo inteiro. Então, você pode criar uma jornada de debate, criar seus pontos de monitoramento das suas metas de venda. Para cada software que você vende, ele vai lhe ajudar a acompanhar a meta de cada meta. Show, obrigado. Boa noite, professor André, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. A minha pergunta é o seguinte, dos desafios até nesse processo de acompanhamento e talvez monitoramento, não ficou claro para mim, como utilizar esse conjunto de ferramentas para perceber gaps de desempenho do aluno, aí individualmente, no caso, para poder reforçar, de alguma maneira, a aprendizagem dele, em uma jornada de aprendizado. Ótima pergunta, Renato. Aquele ponto de avaliação, aquela dinâmica de avaliação que eu falei, ela é individual. Então, o que é que acontece? Cada aluno recebe o feedback na hora. Eu uso na minha aula, uma disciplina minha tem 15 aulas. Toda aula tem um ponto de avaliação. E o aluno recebe feedback na hora de como eles estão evoluindo. Então, assim, ó, aqui está indo bem, aí na outra aula melhorou um pouco mais, mas a gente tem sempre feedback continuado deles. Então, o ponto de avaliação dá feedback personalizado para cada pessoa.
que os outros não vão ver o feedback que o aluno recebe. É só para ele. Tá? Um bom mecanismo. Obrigado, professor. Nada. Eu vi que o microfone, mas vocês querem falar, Pedro, eu acho. Está aberto por acaso. Pessoal, como eu estou vendo que a curiosidade é muito grande para usar, né? E para ter Boa noite. Meu nome é Danildo, eu sou professor de português da rede estadual de ensino. A gente sabe que a carência é muito grande na rede estadual, né? Todas elas. Eu quero saber, assim, a perspectiva de se trabalhar na rede estadual de ensino, esse sistema aí que o senhor está implantando. Boa, Givanildo, deixa eu te dizer. Primeiro, a plataforma está disponível, ela é gratuita, você pode usar hoje para os seus alunos. A gente tem uma experiência muito grande com o professor da rede estadual, porque o Instituto Ânima de Educação, eles fazem formação docente, né, no Brasil inteiro. Atualmente, eu sei que estão fazendo Minas Gerais, São Paulo, Goiás e acho que Pará. Eles fazem a formação dos professores do ensino médio da rede estadual dos 4 estados. E todos eles usam estratégia para dar aula lá. Todas as aulas são em extrativo. Todos os professores de Pará já tiveram pelo menos uma aula, tiveram um conjunto de aulas em extrativo durante os últimos anos. Então, o pessoal está se preparando cada vez mais a usar ferramentas diversas e eles usam extrativos como estudantes e replicam nas salas de aula como professores. Então, você pode entrar hoje, professor, criar sua conta lá, criar sua jornada de aula, amanhã com Raiane você cria sua jornada de aula e no outro dia faz uma aula com seus alunos, por exemplo, de redação. Eu já propus aqui ao pessoal do Estado a fazer todo dia uma redação, veja, todo dia bota lá um ponto de redação para todo aluno do Estado ter feito a redação. O aluno vai, faz a redação de graça e recebe a avaliação na mesma hora, de quanto ele acertou com aquele outro que está com orientação. Você acertou isso aqui, podia melhorar ali todo dia. Eu imagino que um aluno que faça todo dia uma redação durante um ano, ele evolui, não tem jeito não. Ele fazer a redação e receber feedback toda hora, todo dia, deve evoluir um bocado, né? Então, acho que essa seria, para mim, uma experiência que faria, se eu estivesse dando aula no ensino secundário, ensino médio, é porque eu estava em Portugal no secundário, no ensino médio, eu iria propor um exercício como esse, pelo menos uma por semana. Toda semana tem uma redação. Você faz e recebe sua avaliação. Toda semana. Eu dava para os alunos. Eles iam evoluir um monte. Porque dava aulas, pessoal, lembra, daqui para outra, tem lá uma redação. Eles entravam lá de graça, faziam a redaçãozinha deles, eu avaliava e dava para feedback de um por um. Está aqui, pessoal, eu dava feedback de todo mundo. Todo mundo vê, na outra aula a gente discute feedback. Mas ver que eu posso lhe ajudar a melhorar o que você não acertou. E aí começava a evoluir sempre. É uma boa estratégia, é simples de implementar, mas com um potencial de mudança muito grande. Muito obrigado. Professor, desculpa, eu acho que o principal do uso da estratégia será justamente o início de você montar, né, justamente em qual o ponto principal que eu quero que o estratégia me ajude, né? Então, acho que primeiro raciocinar, entender o uso da plataforma e, principalmente, fazer a pergunta certa, né, para que ele possa lhe dar um bom resultado. Isso, Portela, é verdade. Assim, nesse caso, a gente está aqui discutindo com todo mundo como usar em sala de aula, mas tem muitos outros usos, né? Um dos usos em sala de aula é isso que eu acabei de conversar com o Givanildo aqui. Eu, se professor de redação português, já estava preparado para isso. Se fosse professor de inglês, já estava preparado a mesma coisa. Promovendo debates em inglês com a plataforma Respondendo em Inglês, que ela faz isso, ela responde em português, inglês, espanhol. Já estava fazendo isso, colocando debate em espanhol com os meninos lá, ou em inglês com os meninos. Os meninos, como levantaram aqui, Donato. Bom, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Professor, eu queria saber, sim, eu sou professor da Poli, da Escola Politécnica, da UPE, e sou professor de física, né? E eu queria saber se existe um jeito de usar o Strategia e IA em aulas de exercícios de física, né? Aulas práticas, tem sempre muita conta, né? Eu queria saber se é possível usar estratégia para fazer conta, para resolver problemas claro difíceis. Donato, claro que sim. Você pode, naquela hora que você cria avaliação, primeiro você pode criar um debate sobre o seu debate pode ser uma pergunta. Você pode colocar um problema de física para todo mundo tentar responder junto. Isso é possível no debate.
E depois, na avaliação, você pode pedir, ó, faça uma avaliação prática para uma questão de tal tema difícil, que ele vai montar a questão prática, e vão ter que responder do mesmo jeito. Ele dá conta. Mas, veja, você perguntou estratégia e IA, e eu não posso deixar de responder. A gente tem modelos muito avançados hoje. Eu tenho um amigo que é professor de física, do departamento de física da UFPE, né? E a gente tem brincado muito com esses modelos mais avançados. Acho que faz umas 2 semanas que ele me disse, André, agora o meu modelo aqui está conseguindo responder, fazer facilmente e rapidamente, integrais complexos. Isso aí eu imagino. A gente está começando a fazer integrais complexos usando modelo de IA e fazendo rápido. Ele disse, meu problema agora com os alunos é, depois que a integral está pronta, o que é que você faz com ela? Porque a resposta eu já sei. Então, isso muda. Você pega um problema complexo de física, joga para esses modelos mais novos, que foram lançados recentemente, ele dá conta e ele explica como é que ele chegou na resposta. Depois que ele dá conta e ele explica a resposta, o que é que você faz com isso, né? Então, acho que o desafio do professor de física hoje, de matemática, da área de exatas, eu fiz computação, meu doutorado de computação, porque eu conheço um pouco da área de exatas, mas o desafio nosso não é mais passar a questão para nós resolver, né? É depois de resolvido, o que é que a gente faz com isso? O que é que significa a resolução? O que é que impacta nisso? Como é que você chegou nessa... Veja, é pedir para a máquina e para os alunos tentarem decifrar como é que chegou na resposta, por exemplo. Eu acho que era muito interessante colocar a gente aqui um problema, a resposta, e vamos debater aqui qual foi a linha de raciocínio utilizada para chegar nessa resposta, porque isso vai diferenciar ele das máquinas que já sabem fazer integral complexa. Veja, a gente estava brincando com integrais trigonométricas complexas, não é um negócio fácil, você sabe disso. Integral trigonométrico complexo é difícil. Eu gosto, porque eu sempre gostei disso, porque eu acho que eu sou meio doido, eu sempre gostei disso, né? Mas o mundo não gosta, não. Ninguém gosta desse negócio, acha chato, difícil, complicado, porque é difícil entender, do ponto de partida do problema, o caminho. É um tipo de problema que, se você errar o caminho, você vai arrodear o mundo todo e não chega na resposta. Aí o outro chega em três páginas. Você passa 3 livros, cada um chega, o outro chega em 3 páginas. Então, é um quebra-cabeça bacana de usar, né? Então, o que eu acho que é mais importante para o aluno tentar encontrar o caminho é você mostrar um caminho, o raciocínio para chegar nele e perguntar como é que acho que chegaram naquilo. Aí dá para fazer um monte de brincadeira boa, um debate, caminhos diferentes, possibilidades. A gente está começando a ver que algumas máquinas começam não só a resolver grandes teoremas, mas propor novos. Veja o tamanho da confusão que a gente está vendo. A gente está perto disso. O modelo O3 High da OpenAI, ele consegue não apenas resolver alguns teoremas que não foram tratados antes por humanos, mas ele consegue propor teoremas que nenhum mundo propôs até então. A gente está no mundo, a física vai virar de cabeça para baixo nos próximos 5 anos aí, muito. Porque a evolução é muito rápida. Quando você tem uma máquina que faz integral complexa em segundos, daí para frente a brincadeira é outra. O problema já mudou de escala. Sim, muito obrigado. Nada. Pessoal, temos 10 minutinhos aqui. Eu acho que estão todos com sono, pelo visto, cansados, pelo silêncio. Amanhã, Rayana vai conversar com vocês aqui e mostrar como criar uma aula em estratégia. Criando com vocês. Eu vou dizer logo aqui, aperrei Rayana, para que vocês saiam daqui amanhã, todo mundo com suas aulas prontas. Pega o contato dela, aperrei a semana toda, ela está disponível para isso. A professora Cátia vai estar o tempo inteiro à discussão da gente para isso. O papel de Raya nesse negócio é ajudar todo mundo a criar suas aulas, a aplicar as melhores aulas, a fazer junto com vocês essa coisa dar certo. Então, por hoje, eu acho que a gente pode encerrar aqui, Raí, eu vou encerrar aqui minha fala, mas fique à vontade para fechar. Seus 10 minutinhos de fechamento são seus. Muito obrigado por todo o tempo de vocês. Foi uma conversa bacana. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Muito obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que participou, que está aqui presente. A gente quer saber a sua opinião, então o QR Code aqui na tela leva para uma pesquisa NPS, para a gente entender como você recebeu o conteúdo, como você recebeu o encontro de hoje. Amanhã a gente tem um encontro marcado, combinadíssimo, para aprender ainda mais sobre estratégia na prática. Então a gente vai ter um momento realmente de onde clica, como faz, como a gente escreve, para que vocês tenham em mãos todas as ferramentas e possibilidades de uso de IA dentro de sala de aula, para que vocês escolham o melhor caminho, a melhor jornada para a sua disciplina, para o seu público, para a sua turma, certo? Então, eu conto com a presença de vocês. Lembrando, as 2 aulas serão gravadas, essa daqui está sendo gravada também, vocês terão acesso ao material para consultas posteriores. Eu vou me manter também disponível para a gente tirar dúvidas, a gente vai continuar conversando pelo grupo, então, espero vocês amanhã. Não esqueçam de colocar a sua opinião aqui na nossa pesquisa NPS, no nosso QR Code, e agradeço a disponibilidade
comparecimento de todos vocês e até amanhã. Muito obrigada, gente.